Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que eu tenho certeza que o livro todo ficou esperando o momento do paredão e ele não chegou. Nossa, pois amor. É. A referência foi eu boa. tava aqui torcendo pra ninguém fazer referência ao Big Brother Brasil. Mas não tem como, gente. Mas o marido já começou com essa. Gente, olha, eu não li a última página dessa vez. Por favor. Até agora, você quer que eu te conte, Carol? Não. Você não sabe como terminou? Não. Quando eu terminei o livro, eu falei, a Carol não pode ler, a Carol não pode ler. Não, eu me comportei bem. Eu sou a Carol Simão e eu tô com o Thiago André Monteiro. Ou se eu fosse reescrevê-lo, eu colocaria André Thiago Monteiro. Morreu cabeludo, com 3 filhas e uma esposa que não era nipo-brasileira. E todo mundo ia acreditar, né? E todo mundo ia acreditar. Se tá escrito, é verdade. É isso, né? Tá certo. Olá, eu sou o Thiago André Monteiro e tá tudo ótimo com a minha vida, tá tudo muito bom. E eu tô aqui com a Dri. Ô, Dri, você tem aí uma gilete pra me doar? Ou quem sabe uma meia dúzia de ovos? Olha isso! Essa gilete eu achei que fosse fazer falta no final do livro, viu? E eu sou a Adriana, eu estou aqui com meu amor, Paulinho, que não gostaria de estar no Ministério do Amor neste exato momento. Pois é, cara. E nós estamos aqui com uma baita responsabilidade. Eu acho que, assim, uma das maiores responsabilidades que a gente já teve no literário, porque esse livro... Até que enfim. Cara, olha, quantos anos a gente já tá gravando de literário? Cara, devia ser um dos primeiros, né? Você pensar em obras clássicas. Olha, há mais de 3 anos que eu falo, vamos ler 1984? Não, mas eu quero ler esse livro há muito tempo. Tan, como que você nunca me indicou esse livro? Terminei o livro brava com o Tan, confesso. Mas nós fomos, encaramos e amamos essa experiência. Isso. E amamos no sentido de, não que, nossa, que delícia de livro de ler, né? É gostoso de ler mesmo. Mas é verdade o que eu falei no último episódio? Que a Revolução dos Bichos é tipo o Hobbit e esse aqui é o Senhor dos Anéis? Muito. Sim, Excelente preparação. Cara, melhor definição. É sério. isso aí, cara. É a Revolução dos Bichos muito mais maduro e trabalhado e com tantos detalhes, com tantas nuances, com tantas camadas. E a gente vai falar sobre essa obra no literário desse mês. Olha, igual o marido falou aí, que é uma das maiores responsabilidades. Gente, de todos os podcasts que a gente gravou literário, eu não lembro de ficar com ansiedade pra gravar igual foi esse livro, mas uma ansiedade no sentido de eu queria poder ter mais conhecimento pra poder falar do livro. Porque assim, o livro, ele expande, né? Assim, na nossa cabeça, ele abre os nossos olhos. E a nossa vida nunca mais vai ser igual depois que lê esse livro. E aquela sabe? sensação, assim, de... Eu nunca vou conseguir atingir a profundidade desse livro. O tanto que ele trabalha a psique humana. Pra mim foi releitura e é isso, meu. Eu reli e, assim, eu sabia, né? Esse é um dos livros que eu não esqueci o que acontecia. É muito marcante. Mas, assim, é absurda a quantidade de coisas que você pega e detalhes por saber a história, né? Relendo. Ai, cara, é um livro pra ler e reler aí a cada 10 anos, assim. E ver que ele sempre continua atual, e né? assustar que ele tá cada vez mais... mais atual, né? Olha aí, marido, eu sei que a gente trouxe um pouquinho o livro do Brasil, quando a gente foi pro Brasil. Mas a próxima vai ter que ser esse, né? Ou se não, ó, eu acho que esse é um livro pra ter em inglês, quem sabe ler em inglês. Por causa das palavras, cara. Tem muita variação nas traduções do português. De Ministério do Pensar, Ministério do Pensamento, SOC, ING, SOCING, ING, SOC. E tantos termos que são variáveis, que se você puder ler, né, no original, acho que vai ser mais legal ainda. Fora que tem a nova língua, né? Que são aquele novo idioma que eles estão escrevendo, né? E que no português tem que adaptar muito, né? Puxar daqui, puxar dali e tal. Tudo bem, que faz sentido também, mas você beber na fonte original é sempre mais legal. Mas eu queria comentar do primeiro contato que eu tive com esse livro, que eu sempre lembro disso. Sempre que eu penso no livro 1984, eu lembro desse primeiro contato. Você lembra, mas é verdade? É real? Então, aconteceu? Isso é do jeito que tá na minha memória. Vamos ficar o podcast inteiro assim agora, né? Eu não lembro se foi antes
durante ou depois do ano de 84. Mas eu lembro que eu era criança e com os meus pais nós fomos na casa de um senhor muito querido pra nós. A gente foi na casa deles, não lembro fazer o quê, algum compromisso que meus pais tinham lá. E eu lembro que em cima da mesa da sala de estar dele tinha o livro 1984 e me chamou a atenção. Eu lembro que eu cheguei e fiquei olhando assim e ele virou pra mim e falou: olha só esse livro, já ouviu falar? Eu falei não. Ele falou: esse livro foi escrito em 1948. Eu gravei isso na mente. Depois que eu fui descobrir que na verdade foi em 49. Foi publicado em 49, pode ter sido escrito em 48, que é 84 invertido, né? E ele imaginou como seria 1984. E eu só fiquei com isso na mente. Depois eu fui descobrindo do que se tratava e tal, com o passar do tempo. Mas lendo o livro, todo o tempo eu lembrava disso. Não só porque ele foi escrito muito antes, mas porque esse senhor que estava me explicando tinha vivido as mesmas coisas que eu estava vivendo enquanto estava lendo aquele livro. Sabe? Essa experiência, assim, de... Eu falei, nossa, eu tô descobrindo isso agora, aos meus 46 anos de vida. Ele já lá, né, na idade dele, que ele tinha, talvez devia ter até mais do que isso, ele já tinha vivido aquela experiência que eu estava vivendo só agora na minha vida, sabe? Isso é uma experiência meio transcendental, assim, de você entender como as histórias permanecem, como elas já impactaram tanta gente durante a história até chegar na gente, e a gente ter vivido até hoje sem conhecê-la, né? E o doido é que o Paulinho contou essa história pra mim antes de começar, e ele ficava, eu acho que a gente tava nos anos 80. Aí ele fazia as contas, não, mas pera, eu não lembro. Será que foi? Não, mas eu era falei criança assim, não, e tal. Eu ele não falou, devia ter menos de 5 anos. Não, e aí ele devia falou ter um assim, pouco mais. A minha memória tá muito esquisita, porque às vezes, assim, eu penso que eu era mais novo, e aí depois já transporta a memória pra outra coisa, eu já era mais velho. Aí, sabe, eu falei, cara, mas é muito isso que o livro fala das nossas memórias, cara. Sem contar as inúmeras vezes que eu já comecei a ler esse livro. Eu tinha ele no também. Kindle há um tempão, e eu começava a ler e não passava do primeiro capítulo, não porque não gostava, mas porque não tinha uma motivação pra continuar, sabe? Eu sempre pensava, tem que continuar, apareciam outras coisas e tal. Ponto pro literário. Aí o literário veio, a gente vai ler, aí o compromisso, aí não tem como falhar e, assim, zero arrependimento, muito pelo contrário, arrependimento de não ter lido há muito mais tempo e tá relendo agora, né? A dúvida é se esse senhor aí que você contou, ele achou a previsão, né, do Orwell e do futuro tão inverossímil ou tão verossímil quanto a gente acha hoje. Eu não sei como que foi visto esse livro em 1984, né, porque eu acho que já tinha muitos paralelos que dava pra se fazer com a tecnologia que existia na época, mas nada próximo do que a gente tem hoje, né, das condições de ser observado mesmo todo o tempo, como a gente e não só ser observado, mas ser rastreado, dissecado, né, em muitas cara, partes. Você coloca seu nome no Google, é assustador. Isso é só um detalhe, né? né? Do celular ouvindo você falar, a gente já conversou isso tantas vezes. E agora você joga na inteligência artificial, o ChatGPT, cria até imagem de vocês. Não. Cara, e cria histórias pra vocês. Se você pergunta quem é Paulinho De Gasperi, ele vai inventar uma história doidinha, assim, sabe? Não tem nada a ver. E daqui a pouco isso vai ser a verdade. Se tá na internet é verdade. É real, como todo mundo né? já sabe. Mas, ó, uma curiosidade sobre o livro em 1984 foi que a gente assistiu o filme com o John Hurt. Assistimos agora, depois de ter lido o livro. A gente assistiu o filme. E o filme, ele é muito... Ele é assim, ele é um resumo que quem leu o livro vai preenchendo as lacunas. O filme não tem a profundidade, claro que não, mas é bem superficial. E assim, no livro a gente vê muitos pensamentos do Winston o tempo todo. E no filme, se eles ficarem assim, colocando narração em off o tempo todo, ia ficar muito chato e tal. Então você acaba concluindo muita coisa por observação. Eu até fiquei com dúvida se o filme por si só, se ele funciona, né, amor? Mas a coisa mais curiosa e o maior mérito do filme é que ele foi gravado em 1984, em Londres, durante o período que se passa o livro. E a cena, e tem uma cena que ele está na casa dele, a cena inicial do livro, que ele está na casa dele, ele saca o livretinho e escreve 4 de abril de 1984, foi gravado no dia 4 de abril de 1984. Isso é pra aplaudir de pé. Mas, gente, o filme não é ruim, tá? Não é ruim. Não é ruim. Mas ele se complementa muito bem com o livro. Com a nossa cabeça. Eu acho que ele sozinho não funcionaria mesmo, não. A gente não se importa tanto com os personagens e também nem entende tanto qual
é a discussão por trás de tudo, né? O subtexto, né, amor, por trás de tudo. O subtexto você tem que encaixar com o seu conhecimento do livro, senão vira uma história interessante, mas rasa, né? Porque é impossível você dar uma profundidade necessária. Mas, Paulinho, naquela linha de vamos ler um autor de cada lugar do mundo a cada mês, a gente já tá fazendo um cheque na Inglaterra, é isso? Na Índia. Levantando Ele a bola nasceu pra na você levar esse Índia. assunto, pô. Não, mas isso é só uma brincadeira, porque ele é filho de ingleses. A Índia, na época, era uma colônia inglesa, então ele nasce em território inglês e já de criança ele volta pra Inglaterra pra estudar. Então, assim, ele nem viveu na Índia de verdade, mas a gente conta porque, enfim, ele nasceu em território indiano. A gente já tinha lido Revolução dos Bichos também. Não, mas esse ano, a gente tá fazendo as contas pra esse ano. Entendi. E eu achava que fazia menos tempo que a gente gravou sobre a Revolução dos Bichos, já faz 3 anos, foi o Literário Nossa. 45. Ainda bem que a gente gravou ela primeiro, porque senão ia estragar a Revolução dos Bichos depois desse. É verdade. Inclusive, eu acho que essa é a ordem pra ser lida, né? Primeiro, Revolução dos Bichos. Ó, gente, depois que a gente terminou de gravar esse livro, eu pesquisei fóruns, vídeos, YouTube, como sempre, né? Pra poder fazer a gravação. E eu vi que tem algumas crianças, adolescentes, que leem na escola, porque é indicado na escola pra ler. Mas eu, Ou de verdade... 1984. 1984. Eu Acho que tem fico... que ter pelo menos o ensino médio, não? Então, Sim. essa ensino é a médio minha tá focado opinião, no vestibular cara. também. Porque vai Essa é a minha faltar opinião. profundidade, Vai eu faltar acho, de profundidade, conhecimento de pois é. vida. Dá pra O pegar. Revolução dos Bichos, ok. Também, Mas eu não, acho também tem uma camada lá, a gente até falou na época, a Revolução dos Bichos tem a camada mais assim da Revolução, dos bichos, né, da fazenda e tal, mas tem a camada política intensa por baixo, e quanto mais experiência tem na vida, mais você vai captar essas outras camadas, Mas né? esse aqui não é só política, sabe? Não é só revolução. Ele é Isso pesado, aqui é... né? Ufa. A gente vai falar ao longo do programa, sabe? Ah, mas eu acho que bem mentorado no ensino médio vai muito bem, viu? Sim, com acompanhamento, né? Acompanhamento dos pais ou e dos muita professores. discussão, porque o que me dá dó é a questão de você absorver o máximo de coisa que o livro te oferece, sabe? Sim, e eu acho sim. que um adolescente de 16... Por exemplo, o meu filho tem 14 anos. A gente tava contando um pouco da história. A gente tá até fazendo piadinha aqui sobre o livro em casa. E a gente tava na metade do livro contando pra ele, a gente falou, nossa, André, esse é um livro que você ia gostar de ler. Porque a gente ainda tava na camada investigativa da coisa, né? Das suposições e tal. Mas da metade pra frente o livro fica bem mais pesado. A gente pensou, não, acho que Deixa 14 anos ainda é pouco pra ler esse livro. Não que ele não poderia ler ou não entenderia, mas eu acho que com mais vivência ele absorveria melhor e ele gostaria melhor, entendeu? Ele ia... E acho bom Sabe, se explicar pros deliciar ouvintes melhor, esse pesado aí, viu, Paulinho? Porque, assim, É ele verdade. não é erótico, ele não Não. é assassinatos, assim, sanguinário nesse sentido, sabe? Ele é politicamente, ou sei lá, não sei nem termos aqui, mas precisa de vivência pra compreender a profundidade dele. A gente tá falando de um regime autoritário que quer impor a sua maneira de pensar. E a gente sabe o que um regime autoritário faz pra impor a sua maneira de pensar. Como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade, antes e depois do livro ter sido escrito. Então é mais ou menos nesse sentido. Mas falando do George Orwell... George Orwell, o Revolução dos Bichos, ele escreveu no finzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, falando sobre as questões políticas que estavam presentes na época, que eram muito diferentes das que a gente tem hoje. Fim da Segunda Guerra Mundial, democracia estava emergindo, as pessoas estavam entendendo o que era democracia, estavam terminando, muitos países terminando a monarquia e substituindo pela democracia, estavam nesse processo, e ele se dizia um socialista democrático. Ele não estava nem a favor da monarquia e nem a favor do comunismo. Ele estava... Ele incomodava todo mundo, é isso? Isso. Mesmo a galera do lado dele. E não é o socialista democrático do PSDB, né, de hoje. É em um outro momento, esquerda e direita na época pensavam em coisas bem diferentes do que pensavam hoje. E quando ele cria esses personagens, ele traz, primeiro na Revolução dos Bichos, que faz um certo sucesso. Até então, ele não era conhecido por ser escritor. Apesar de já ter publicado alguns livros, ele vivia muito do jornalismo. Por um tempo, ele foi pra guerra, ele veio pra Espanha, mais um livro conectado com a Espanha. Em 1936, ele foi enviado, né, como soldado inglês para combater a guerra civil aqui contra o general Franco, né, contra o comunismo.
uma ditadura, que é um totalitarismo. Contra o Partido Comunista da época, que ele lutou, ele foi ferido no pescoço, quase morreu e tal. Voltou pra Inglaterra, veio a Segunda Guerra Mundial. Ele queria combater na Segunda Guerra Mundial, mas a sua saúde não permitiu. Ele ficou, trabalhou no rádio, fez cobertura da guerra, chegou a ir pra Alemanha pra fazer cobertura da guerra. E nesse tempo, com conhecimento de campo até, ele escreve A Revolução dos Bichos e faz um certo sucesso com a Revolução dos Bichos e começa a ter uma vida um pouco melhor, porque até então ele tinha uma vida bem complicada, assim. Em 1947, mais ou menos, ele começa a escrever em 1984 e termina em 1949 com esse background das guerras mundiais, da Guerra Civil na Espanha, entendendo o momento em que o mundo estava. Ele conclui em 1949, consegue ver um pouco do sucesso do livro, mas já morre em 1950 de tuberculose. Ele não tem a mínima ideia do que esse livro significou pro mundo, né? Depois disso, tanto que ele foi estudado. E o mais legal, não sei se é legal, mas o mais incrível desse livro é que uma pessoa de direita lê esse livro, enxerga o inimigo como sendo a esquerda. Uma pessoa de esquerda lê esse livro, enxerga o inimigo como sendo a direita, cara. E tem motivos pra isso, é muito impressionante. Os dois falam, não é possível que você não enxerga isso. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com a filosofia do livro, que quer realmente que você escolha um lado e que você torça por esse lado. Então, é muito bizarro. Então, por exemplo, igual o Paulinho falou, da esquerda que vê na direita e a direita que vê na esquerda. Só o fato de você ver já ou a esquerda ou a direita no seu livro, já comprova a filosofia do próprio livro, cara. Um nó. A orelha do meu livro fala uma coisa interessante. Primeiro fala que o nome dele é Eric, olha que legal. Eric Arthur Blair. Ele achou, ver, né? Ele usou o George Orwell quando publicou o primeiro livro como pseudônimo, era uma referência a um inglês, a um rei inglês e a um rio que ele gostava muito lá na Inglaterra. Aí diz que ele dedicou seus últimos anos de vida a denunciar o papel do Estado no aniquilamento das liberdades individuais e da cidadania, que é o que o livro vai falar muito, né? E aí destaca um negócio legal, né? Considerado o mais influente escritor político do século XX, a ponto de o termo orwelliano ter se consagrado como um adjetivo, caracterizando o que tem aspecto totalitário e falsificador na história. Depois que eu li isso, eu falei, é mesmo, eu já ouvi esse adjetivo. Sim, esse negócio muito orwelliano. A questão das fake news, né? Eu lembro que eu ouvia esse termo quando tava combatendo fake news, de vamos ter que criar leis contra as fake news e tal. Aí eu lembro que surgiu esse termo do orwelliano aí. O triste é que ele morreu novo, né? 46 anos, então... Sim. Aí, marido, o que me faz pensar... Então, novinho. E de tuberculose, graças a Deus, hoje não se morre mais de tuberculose, né? Mas você ia parar pra pensar, assim, a cabeça desse homem... Porque, tipo, ele tava ali, né, nos anos 40, 50, e ele escreveu um negócio. Ele e o Asimov, pra mim, eles estão num outro patamar, sabe? Os caras tinham vários que a gente já leu em outro patamar. Não, mas... Só mostra o quanto que a gente é básico. A gente não é nada. Mas eu tô falando, assim, em questão de previsão do futuro, né? Sim. O Asimov tinha essa questão dos robôs, tal, que a gente já falou algumas vezes. E o Orwell tinha essa questão, né, da distopia. De novo, a gente tem aquela mania de achar que quem nasceu no passado, muito no passado, era meio homem das cavernas, né? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha televisão, né? Como é que eles se distraíam? Mas pensa na cabeça desse ser humano, gente. E ele devia ser muito louco, essa que é a verdade. Já conceber um conceito de teletela já é um negócio louco demais, né? E referenciam muito esse livro ao Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse é um pra gente ler um dia também, esse eu nunca li. Que foi escrito antes, em 1932. Eu não li também, e eu não sei quais são as relações, mas também fala de um futuro distópico autoritarista. Quando que a televisão foi inventada? Quando ele escreveu isso, já existia televisão, será? Já, porque eu sei que chegou no Brasil em 1950. 1926. A televisão. A TV era muito novo, assim. Novo e na casa de poucas pessoas, né? Não era todo mundo que tinha. Mas ele já conseguia imaginar uma tela te observando o tempo todo. E se você que tá ouvindo ainda não pegou a referência, o Big Brother Brasil, Big Brother, a franquia Big Brother mundial, parte desse pressuposto de que existe alguém te observando o tempo todo, que é o Big Brother, e a frase presente, todo o livro, é o Big Brother, o grande irmão está te observando, né? The Big Brother is watching you.
perfil. Ele tá te observando o tempo todo, então a casa do Big Brother é inspirada nisso, que você está sendo observado o tempo todo, mas as relações uma casa cheia de teletelas, né? Eu queria só também trazer que eu gostei muito de ter lido esse livro e, enfim, né? Eu acho que a gente devia ter lido antes, mas só consegui ler agora. E o Paulinho tava falando aqui que é do mesmo universo, assim, não do mesmo universo, mas ele é muito comparado com o Admirável Mundo Novo, mas tem também o Fahrenheit 451 e o Senhor das Moscas, que tá aí tudo na mesma linha. Só queria citar aqui, porque o pessoal que tá ouvindo a gente agora, muito provavelmente vai falar, massa, mas também tem, na época também foi lançado esses outros livros e tal. Que são todos livros que a gente quer ler também, se a gente tiver tempo nessa vida. O Senhor das Moscas eu já li, eu não tinha pensado em paralelos aqui, talvez a crítica, o ambiente da crítica, assim, mas é bem diferente. Mas o humor, assim, também, do livro então, né? Por aí. E o pessoal lá nos Estados Unidos lê o Senhor das Moscas no ensino fundamental. No ensino fundamental. Obrigatório. E o Fahrenheit 451, eles tacavam fogo nos livros, né? Diz que é a temperatura perfeita. É a temperatura perfeita pra queimar os livros. Falando em tacar fogo nos livros, o 1984 foi proibido em vários países. Foi censurado mesmo. Inclusive editado em alguns. Em 2009 teve uma polêmica de que a Amazon editou o livro no Kindle e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Censurou algumas partes que eram contra o governo da época. Teve uma polêmica grande. Eu não aprofundei isso. Não? Mas isso em 2009. Por isso que eu fico no livro impresso, porque ninguém vai lá mexer na minha prateleira. Não, e é bizarro porque a gente leu no Kindle, que a gente não tem ele físico. E no Kindle tem vários trechos que estão taxados assim, sabe? Vários. Aí eu fiquei, amor, será que a gente tá perdendo alguma coisa? Aí a gente pesquisou na internet, por isso que a gente viu também sobre essa polêmica de 2009. Aí eu falei, cara, é isso, a gente tá lendo esse livro que foi reeditado e tal. Daí eu mandei no nosso grupo, né? Falei, gente, pra vocês tá pichado também o livro ou não? E aí a gente percebendo, assim, ouvindo um audiolivro e lendo ele no Kindle, de que não tava faltando nada. A gente leu ele inteiro mesmo. Né? É só pra dar o desconforto. Ou o audiolivro tá também estava censurado, né? Mas não. Não, porque a história faz sentido. Porque continuava, não dava a impressão de estar faltando alguma coisa. E, Carol, foi a primeira vez que você leu também? Foi a primeira vez que eu li. Eu já sabia mais ou menos, porque muitos anos atrás eu ouvi um podcast, inclusive com o Tan, com o pessoal do No Barquinho, que gravaram sobre esse livro. Sobre esse livro? Eu gravei isso já? Sim. Louco. Tá bom, devia ter ouvido antes pra não repetir. Essa é verdade, Carol? Ou passou no Ministério da Verdade assim? Gente, é verdade. Vai lá no Barquinho, você gravou com a Sara. Hoje dá pra fazer com inteligência artificial a voz do Tan, gente. Eu não acreditaria tão fácil assim. Mas assim, eu já tinha ouvido falar, sabia do Big Brother, né, que enfim, foi por isso que se popularizou muito, tanto o reality quanto o livro pra mim, tá? E foi uma grata surpresa, porque de novo, eu fui que nem o Paulinho, eu tinha ele no Kindle, tinha ele físico, começava a ler, porque afinal de contas 1984, George Orwell, né, temos que ler, mas nunca tinha me interessado, e vou ser bem sincera que eu só começou, assim, me pegou muito depois que a mocinha entrou na história. Aí o negócio pra mim foi... Aí começou o romance. Exatamente. Aí você já shippou os personagens e tudo? Não, tipo, eu não shippei. Foi assim, a relação dos dois era constrangedora pra mim, tá bom? Me causava assim uma estranheza, mas eu falei, quero ver onde isso vai dar, entendeu? A hora que eu terminei o primeiro capítulo, que eu acho que é onde eu parava geralmente, eu falava, nossa, por que eu parei, gente? Ele é tão intrigante, eu quero saber o que vai acontecer logo em seguida, né? Mas eu acho que o compromisso me fez isso. Eu vou terminar, então eu vou adiante, não vou parar aqui de novo, não. Porque, assim, o livro, ele tem muito mais teoria do que ação. Você tá o tempo todo no pensamento, na cabeça do Winston Smith, que é o nosso protagonista aqui, e o narrador, o autor, está contando, nos apresentando o mundo em que ele vive a partir dos olhos dele. A gente tá vendo onde ele está, onde ele trabalha, como que eles se relacionam, como que eles olham uns para os outros, e você vai entendendo aos poucos, só que é muito tempo de pensamento. Por isso que depende muito de como você vai para esse livro, porque se você for esperando grandes acontecimentos, grande ação, você vai se frustrar. Você tem que entrar no psicológico desse livro. E não é só um tratado filosófico, boring, cansativo, nada assim. Se você consegue entrar na pele do personagem, você vai se envolver com a história e você vai querer saber como isso vai se desdobrar. Mas não é um livro fácil de ler. Não, eu vou até falar e vocês me ajudam
descultam aí, porque eu vou usar uma palavra muito errada. É duplo pensar a palavra. Não, o livro é gostoso de ler, sabe? Mas é um gostoso ruim. Incomoda, Porque é aquela expressão do inglês que é o bittersweet. Bittersweet. Que é o doce e amargo. É amargo. Então, assim, Agridoce, é isso? Mas você quer ler, cara. Eu lembro que eu tava lendo aqueles livros assim que me pegam, que enquanto eu tô cozinhando, cara, eu queimei 2 panelas de arroz, sabe? O Paulinho sabe Você disso. comprar uma panela de arroz japonês aí que ela faz isso. Mas, amor, você comprar uma panela elétrica. eu acho que não é a primeira vez que você conta isso, que você queimou arroz Nossa, aqui. mas eu Toda vez queimei é de culpa de novo. livro? É culpa de livro. Poxa vida. Porque Opa, daí eu tô tem que com o parar livro de do lado. ler, gente. Tem que parar de ler. Olha o perigo que é a leitura nessa Ou nesse eu mundo. não posso ler quando eu tô com o nariz entupido. Tem essa também. Porque daí eu não senti o cheiro. E o Paulinho falou que não conseguia nem trabalhar direito com o cheiro de queimada Nossa, que ficou a cara. Tomou a casa. Nossa. É só pra deixar claro assim, o pessoal fala, é um livro filosófico, então, vou passar longe. Não. Não é um Bill Churran da vida, não, tá, galera? Fica de boa. É um livro assim, você precisa estar atento para o livro. Sim. Ele requer de você a concentração. Então, Exato. não é aquele livro de fazer outra coisa junto, ou tá pensando em outra Senão coisa. você queima o arroz, vai passar né? coisas e você... Não, vai passar informações e você não vai captar. E nem de ler pequenos trechos por vez. Aquela coisa. não, pra mim não. Você tem que. E tem que ler um capítulos. capítulo cheio por vez. E tem um pelo capítulo de 2 horas. Quando ele começa a ler o livro, dentro do livro, são 2 horas de capítulo. Aqui ele ainda tem um ponto de parada no meio, Tem ponto ok, de vai. parada, Tem um é. subcapítulo ali. Sim. A impressão que me dá, como o Paulinho falou, não é uma história envolvente a história por si só. Sabe quando a gente tá naquela conversa, sei lá, você tá no seu trabalho conversando com o seu chefe e todo mundo sabe que tem um elefante na sala, mas você não pode falar direto as pronto. coisas. Então todo mundo Sim. fica meio falando, fazendo a volta, que isso, que aquilo. Só que tá todo mundo captando o que tá acontecendo ali, mas nada tá sendo dito. E até a É isso gente, aí, né, Uli? Dan? E aí a gente É, fica, a gente, isso com mesmo que eu tô certeza. entendendo? Será que é isso? Pera, vamos ver onde isso vai dar. Ó, eu só queria, assim, contextualizar pro pessoal qual é esse mundo, porque a gente falou que o 1984, ele é um mundo distópico, inclusive, eu não sei vocês, mas depois que eu li, né, boa parte do livro, e aonde ele descreve a questão dos países, eu falei, não, gente, eu vou precisar pegar um mapa, porque A isso tá gente foi pro confuso. mapa. Isso tá confuso na minha cabeça. Mas o que acontece? O livro se passa em 1984. Que era um aonde- futuro 30 e poucos anos depois de quando foi escrito. Então, é futuro pra cabeça do autor. Aonde o nosso personagem principal, que é o Winston Smith. Winston. Ai, que difícil falar isso. Winston Winston É Smith. tipo Orwell. Então, porque Orwelliano. é que se você fala rápido, fica Winston Smith. Winston Smith. Junta o S com o do N, enfim. Aonde o nosso protagonista Smith vive. Em Londres. Em Londres, e nessa Na Oceania. época, na Oceania, nessa época só existem 3 grandes potências. Então, assim, não é nada mais dividido em continente, países, cidades, não. São 3 grandes potências. Que São engloba 3 todo mundo. São 3 castas que englobam todo mundo. Então tem a Oceania, que são os países que são banhados, né, pelo oceano, mas isso não conta Portugal, Espanha, Itália, essas coisas, porque eles estão na Eurásia. É. Então tem a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. No que é São a esses Europa 3. hoje, só o Reino Unido fazia parte da Oceania, que incluía... É, o Reino Unido, Escócia, Irlanda, aqueles, Noruega, Irlanda. Será? Sim, aquela parte Pelo que eu vi no mapa, é só a ilha britânica, as Américas e a própria Oceania. própria E uma Oceania. partezinha da Isso. Ásia, eu acho. E aí tem a Eurásia, que é a grande maioria da Europa, e a boa parte da Ásia. E tem a Lestásia, que daí é China, Mongólia, Japão. Uma parte da África. E uma parte da África. E tem um bom pedaço da África que não é conquistado por ninguém. Então aí eles estão brigando muito por esse pedaço. Então o Winston Smith, ele vive em Londres, que faz parte da Oceania, e tem um governo que é ditador, que é totalitário, aonde diz exatamente o que você tem que fazer. Então, o que você come, a roupa que você usa, tem uma teletela, que é uma tela dentro da sua casa, que ela, além de se comunicar com você, ela vê você, ela tem que ficar ligada 24 horas. Você não pode desligar. Você pode abaixar não o consegue volume. Desligar. Não consegue, é impossível. Você E consegue abaixar abaixar não o é volume. zerar, é deixar Não, mais baixar baixinho um só. pouquinho. É, exatamente. E tá o tempo todo falando coisas
coisas do partido, porque só existe um partido que governa Sim, um partido. a Oceania, que é o partido liderado pelo Grande Irmão. E nesse mundo, o Winston, ele faz parte do partido, porque assim, Ele trabalha algumas para o partido. pessoas fazem parte do partido que é assim, que trabalham no partido, que é a grande maioria das pessoas que encontra que a gente tá lidando e conversando com ela, e tem os proles, que são aqueles ignorados. Proletariado. Eles até chamam os proles de animais indefesos, sabe? São aqueles lá que são os pobres, que não tem voz, que não conseguem alterar nada. Até tem uma parte do livro que ele fala assim, que tem o pessoal da camada de baixo, a do meio e a de cima, a do topo. Então, e aí tem a do meio e a do topo faz parte do partido. Trabalha de alguma forma ou pro partido, ou dentro do partido, ou liderando o partido. E o nosso camarada Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, porque o partido ele é dividido em ministérios. Então aí a gente tem o Ministério da Verdade, que fala mentira. Que manipula a verdade, né? Exato. É o Ministério da Verdade que comunica a verdade, mas na verdade eles manipulam. Sim. Porque tem uma frase que é maravilhosa: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Esse é o Ministério da Verdade. E aí tem o Ministério do Amor, que enfim, né? Que faz as torturas. que fazem as pessoas amarem a força, que curam as pessoas, na verdade, para elas amarem o Grande Irmão. E aí tem o Ministério da Paz, Que cuida da guerra. tem o Ministério da Fartura, que é aquele que controla os alimentos e tudo que é distribuído, Que né? vai tirando o chocolate da galera. Que dependendo da versão pode ser o Ministério da Prosperidade também. E é nesse mundo que o Winston vive, né? Ele trabalha no Ministério da Verdade, o trabalho dele é, super interessante. Nossa. E aí tem algumas verdades, né? Que o partido, é o Ingsoc, né? É o partido que tá nessa época aí, ele tem algumas verdades que é imutável, que é liberdade à escravidão, Guerra é paz guerra é paz, e ignorância é força. e ignorância é força. Então esse é o lema do partido. E tem uma grande figura lá que é o Big Brother, que é o Grande Irmão, que aparece na Telitera toda hora, ele tem um bigode lá e tal, e vira e volta, aparece lá e a galera grita, Grande Irmão, enfim. Que é o grande admirador. Mas mais do que isso, além do Grande Irmão como o ídolo que você venera, que dita as coisas que você vai seguir, existe um grande inimigo com o qual eles têm que lutar, que é o Goldenstein. Sempre. Ele é o inimigo de todo o tempo, que curiosamente é um nome judeu. Emanuel Goldenstein. E a gente vê esse paralelo, né? O livro sendo escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a coisa do nazismo, né? O nazismo fazia muito isso. Ah, amor, pera só um pouquinho. Eu acho que você não pode falar nazismo. Por causa que tem um monte de mídia que eles estão bloqueando, o podcast bloqueia. Ah, eu não me áudio. importo nem um pouco, não. Não, mas é porque daí eles podem tirar a gente da plataforma do Spotify, entendeu? Não, acho que não pode escrever na tela, Adri. Falar, não. Bom, em YouTube eu já vi várias pessoas falando aquele partido que você sabe o que é, eu não posso falar o nome. Ah, eu sempre que ouço isso me dá uma irritação, sabia? Ah, é? Meu, Não, a gente mas não pode... Estamos vivendo em 1964, não então. pode usar as palavras mais, sabe? É que eu tenho medo deles tirarem o nosso podcast Não, do tudo bem. Spotify, é só Não, por isso. não, mas eu acho que isso não. Tá, Pode então tá entregar. É que o YouTube pode entregar para menos pessoas porque eles não querem se responsabilizar de ter alguma apologia ao nazismo, né? Mas o livro foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, e o nazismo fez muito isso, né? De colocar tudo que era ruim da humanidade na conta dos judeus. Sim. E aqui a gente vê isso sendo representado também como o grande inimigo. E fomentar o ódio, fomentar o ódio contra ele. Não, inclusive foi até antes, né? O Hitler, ele ascendeu ao poder porque ele pegou uma Alemanha que estava destruída do final da Primeira Guerra Mundial, estavam passando fome, a mesma coisa que foi aqui com o Franco. O pessoal tava passando fome, não tinha o que comer, não tinha casa, não tinha nada. E aí chega um cara e ele fala assim, eu já sei quem que é, a gente tem que eliminar o mal que tá entre a gente. Tudo de ruim que a gente tá passando é culpa dos judeus, então a gente tem que eliminar os judeus. A gente tem que, sabe, Alemanha para os alemães, crescer aqui forte entre a gente, taxar o pessoal de fora e aí a gente crescer entre a gente e ter um poder forte aqui pra gente crescer. E aí foi isso que acabou empoderando mais ainda, né? E assim, eu tô citando o Hitler, o Franco foi a mesma coisa. É, porque quando você tem um inimigo com quem lutar, você se une e acredita em quem está trazendo soluções para a dificuldade que você está vivendo na vida. Até porque não existe um herói sem vilão, né, amor? É. O livro começa com a Oceania em guerra com a Eurásia. Com a Lestásia. Começa com a Eurásia. Eurásia. Com a Eurásia, e ela é aliada da Lestásia. Isso. E é muito engraçado isso. E aí, enfim, isso é divulgado, os jornais, eles têm tudo isso daí, tá?
Aham. E aí, em algum momento, e não explica por quê, a guerra avança e aí, olha, agora o inimigo não é mais a Eurásia, agora é a Lestásia. E Isso. sempre E aí o foi a outro passa a Lestásia. ser- né? E sempre E a informação foi, que chega, a gente sempre esteve em guerra com a Lestásia. Aí eles fabricam a verdade de que sempre foi isso. Aham. Aí qual que é um dos trabalhos do Winston, estando trabalhando no Ministério da Verdade, né? Recuperar todos os documentos que diziam que era o contrário e reescrever tudo. Então qualquer pessoa que fosse fazer uma busca ia saber, né, que sempre foi assim, essa nova verdade de agora. E destruir todas as evidências do anterior. E não só em relação à guerra, mas em relação a pessoas, né? Tudo. E eu achei isso, assim, fantástico do sentido de que Mórbido, ele no pegava... sentido mórbido. É, exatamente. Ele pegava uma pessoa que existiu, que foi influente, que tinha família, que tinha amigos, que socializava Era ali. aliado. E aquela pessoa, ela foi presa por alguma razão, mataram ela, sumiram com ela. É, vaporizada. E aí, todas as informações daquela pessoa ou somem ou mudam. Os grandes feitos dessa pessoa são atribuídas a outra pessoa. Isso E é muito passa a ser louco. isso. É. E não é só ele que faz isso, né? Tem toda uma galera ali. É o Ministério e da ele mesmo Verdade fala, inteiro, o que vão né? falar de mim, né? Quando for a minha vez, quando eu for vaporizar. Porque a bem da verdade é que ele sabe que em algum momento todo mundo vai ser vaporizado e todo mundo vai mudar aí a vida. Mas aí que entra uma nuance que eu demorei um pouquinho pra captar e entender completamente. Eu falar, mas como assim? Se ele trabalha nisso, ele tem informações do que é verdade e do que Sabe o não é. que não é verdade e o que A gente fala, não, a população, tudo bem, tá sendo manipulada, tá sendo enganada, estão dizendo que a partir de agora é isso. Mas pelo menos a galera do Ministério da a galera do Verdade Ministério da sabe Verdade qual que é a sabe. verdade, Sabe, né? Porque qual o conceito que entra aí? É o maior crime que você pode cometer nessa realidade, que é o crime do pensamento. E a polícia do pensamento, que... Ou em novilíngua, crime pensar. crime né? pensar. E a polícia do pensamento, ela está o tempo todo investigando nos seus olhares, nas suas interações, no que você faz dentro de casa, fora de casa, se alguma coisa passou pelo seu pensamento que seja contra o regime que está em voga no momento. Inclusive, quando você está dormindo, se você tem algum sonho, é porque você, de alguma maneira, alimentou isso na sua mente e No deixou seu com que o seu subconsciente, pensamento extrapolasse isso. Eu acho que nem é tanto spoiler, né? Mas só pra vocês terem como um exemplo. Tem um personagem que é super a favor do grande irmão, governo e tudo. O Parson? Ou o Saime. O vizinho lá. É o Parson. É um daqueles o que vizinho. você fala, esse cara não vai ser vaporizado nunca. E aí chega uma hora que ele tá dormindo, e aí ele é pego, e aí matam ele, porque dormindo ele falou Abaixa morte o ao grande grande irmão, irmão, sabe? é. Alguma coisa assim. Em E, sonho, cara, sabe? Falo Dormindo. dormindo, meu pecado foi falar dormindo. E sabe o que é muito louco? Esse cara que o Tan tá falando, ele é casado, tem 2 filhos, e os filhos dele, que é um casal de filhos, um menino e uma menina, eles são ensinados desde pequeno a amar o partido, que me lembrou muito aquele filme Jojo Rabbit. Ah, Aham. sim. Muito. Sim, sim. Me lembrou demais também. E é um negócio Liga da porque Juventude, até né? isso, e aí tem aquela coisa, até os pais temem os próprios próprios filhos, porque filhos. os filhos são ensinados, não amou o grande Todos, irmão. Todos, né? seus Não pais. todos dessa família, todos Não os filhos. importa se é pai, se é mãe. Tanto que fala que só os proles amam, tem cama de casal em casa, enfim. Porque o restante é só pra procriação, pronto, acabou. E fazer o partido crescer cada vez mais, né? É em nome do partido, você tem que falar Em nome antes do de, partido. de fazer filho. Exatamente. E eu ficava me perguntando quando eu tava lendo o livro, cara, pra que se dá o trabalho do Ministério da Verdade? Porque é um trabalho gigantesco. Ter que alterar tudo, ter que criar história, fazer Mas tem tudo que ver isso. que eles não tinham livros. Você não podia ter livro em casa, não podia escrever em casa, não podia registrar de maneira nenhuma. A única coisa que era registrada era oficialmente no Ministério da Verdade. Não, sim, mas até o trabalho Sim. de verificar se todos os cidadãos entenderam que tudo mudou. A guerra agora é contra a Lestásia, não é contra a Eurásia. Não, e dava uma semana, você perguntava, não, sempre foi Sempre Sempre foi. foi contra. Então, e todo assim... mundo, sabe? E é genuíno, né? E por que que agora a guerra não pode ser contra a Lestásia? E tudo bem, não é mais contra a Eurásia. É porque o grande irmão não erra. Não. O grande irmão não erra. O sempre grande irmão fez. nunca errou. Mas é aí que entra o conceito que é o mais difícil de entender e eu acho que você precisa estar mais tempo imerso nisso para poder compreender perfeitamente, que é o conceito do duplo pensamento ou duplo pensar.
No decorrer do livro, você vai conseguindo mergulhar um pouquinho mais na profundidade do que é esse duplo pensar. Mas a conclusão que eu cheguei é que não é que o que foi modificado foi esquecido. Eles desenvolvem de uma maneira uma capacidade de conciliar essas duas coisas como verdades e deixar só uma sobressair. Esse que é o duplo pensar. São duas informações contraditórias que você consegue, sabendo que, assim, nós como, né, pessoas pensantes normais, vendo uma como mentira, outra como verdade, pra gente parece muito claro. 2 mais 2 são 4, não são 5. Mas o processo, ele é feito de maneira tão intensa que você, mesmo sabendo que é 4, você acredita que é 5 porque isso foi, com todas as forças, cravado na sua mente e você de fato acredita. Você não tá fingindo, a gente percebe isso. Porque se ele tentasse fingir aquele pensamento, ele era pego. Ele era pego cairia na polícia crime, do pensamento. É crime Era pensar, crime. cara. É crime pensar. Ó, tem um trecho que explica formalmente aqui o que é duplo pensar. Duplo pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas. Portanto, sabe que está aplicando um truque na realidade. Mas pelo exercício do duplo pensar, ele se convence também de que a realidade não está sendo violada. O processo tem de ser consciente, ou não seria realizado com precisão suficiente, mas também deve ser inconsciente, ou provocaria uma sensação de falsidade, e portanto de culpa. O duplo pensar é a pedra basilar do Ingsoc. Ingsoc em inglês, é uma junção aí de inglês com socialismo. Socialismo, já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a completa honestidade. Dizer mentiras deliberadas e nela acreditar piamente, esquecer qualquer fato que se haja tornado inconveniente e depois, quando de novo se tornar preciso arrancá-lo do ouvido, com L aqui, tá? O tempo suficiente à sua utilidade, negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega, tudo isso é indispensável. Mesmo no emprego da palavra duplo pensar é necessário duplo pensar, pois usando-se a palavra admite-se que se está mexendo na realidade. É preciso um novo ato de duplo pensar para apagar essa percepção e assim por diante, indefinidamente. Em última análise, foi por meio do duplo pensar que o partido conseguiu e tanto quanto sabemos continuará milhares de anos deter o curso da história. E eu queria até pegar esse trecho da leitura do Tan para as pessoas que estão nos ouvindo visualizar através de uma história que aconteceu, porque o Winston, ele trabalhava exatamente no Ministério da Verdade fazendo isso, alterando o passado, porque quem controla o passado controla o futuro, e aí fazendo com que o grande irmão nunca tenha se equivocado, nunca tenha mentido, fazendo com que todo mundo da população tenha que trabalhar com esse duplo pensar. Inclusive, eles mudavam de um dia para o outro, sabe? Falavam uma coisa num dia, no outro dia falavam outra coisa. E todo mundo tinha que afirmar que a nova coisa é verdade e que sempre for verdade. E assim, não pode mentir. Ela tem que afirmar e acreditar. Então aí tem uma história aqui, ó. Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos de todos, com estatísticas provando que as pessoas hoje tinham mais alimentos, mais roupas, casas melhores, recreações superiores, viviam mais tempo, trabalhavam menos horas, eram mais altas, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes, mais inteligentes e mais educadas se comparando a 50 anos antes. Não era possível provar ou refutar uma só palavra daquilo. O partido afirmava, por exemplo, que hoje 40% dos proletas adultos eram alfabetizados. Antes da Revolução, dizia-se que o número era apenas de 15%. O partido afirmava que a taxa de mortalidade infantil agora era de apenas 160 a cada 1.000, enquanto antes da Revolução era de 300. E assim por diante. Era como uma equação simples, com duas variáveis. Podia muito bem ser que, literalmente, todas as palavras, em todos os livros da história, até aquilo que as pessoas aceitavam sem questionar, fosse fantasia pura. Pois tudo o que ele sabia é que talvez nunca tenha existido uma lei, por exemplo, como o Prima Notte, ou criaturas como os capitalistas, ou vestimentas como a cartola. Porque tudo desaparecia na névoa. O passado era apagado, e o apagamento era esquecido. A mentira se tornava verdade. Somente uma vez na sua vida ele possuiria uma prova concreta, inconfundível,
inconfundível de um ato de falsificação. E ele a segurara entre os dedos por longos 30 segundos. E aí, logo depois, ele jogou fora e só existiu na sua mente. O pessoal que tá ouvindo a gente agora, tenta resgatar uma coisa de quando você tinha 9 anos de idade. Como foi seu primeiro dia de aula na escola? Nossa. Você lembra? A impressão que eu tenho é que eu gostei da professora, que eu não chorei, que eu não senti saudade dos meus pais. E daí meus pais falam, não, você chorou, você queria voltar pra casa. E aí você fica, cara, mas o que é real, o que não é real? É muito louco você ficar só na mente, sabe? Eu fico impressionado com autobiografias. Se a pessoa ela não manteve um diário a vida toda, como que ela vai lembrar de detalhes, gente? Eu não lembro de coisas da semana passada com detalhes, né? Então, assim, o que tá na nossa cabeça realmente está lá, é esse questionamento que a gente fica o livro todo pensando como isso é construído na mente deles. E a gente vê esse sistema todo por trás trabalhando para isso e a gente vê na prática isso acontecendo com alguns personagens que vão passando por esse processo, né, de entender de fato, não só fingir que está entendendo e respondendo por isso. E tem artifícios para manter a galera na linha, coisas como o desenvolvimento da nova língua, que é um dicionário novo, onde o objetivo é enxugar o máximo possível as palavras, até antônimos. Numa hora ele fala, não faz sentido antônimo, eu posso falar não ou aquela coisa. Sim. Até porque em duplo pensar não tem o conceito mais de antônimo, enfim. Aí tem um literário lá que fica todo empolgado com a ideia de, puxa, o dicionário tá ficando tão bonito. É o filólogo, né? Eu lembrei do Tolkien, filólogo. Né? É muito louco, né? Pensar que um filólogo, né? Um amante das palavras, tá concordando com a ideia de jogar palavras fora. Né? Super empolgado. Por que tem que ter o bom e o mal? É só o bom e o não bom, né? Exato. Gente, pra que precisar de sinônimos? Ele fala, pra que precisar de sinônimos, antônimos, né? E coisas como aquele 30 minutos de ódio, que era uma catarse coletiva. Nossa. É 2 minutos, né? 2 minutos. Ah, cara, junta todo mundo, bota a foto do Gondelstein, que é o inimigo, e aí vira todo mundo animal, assim, gritando, jogando coisas na foto dele, dissipando todo o seu ódio. E tem uma galera que não tem, assim, um ódio genuíno, mas como tá sendo observado o tempo todo... E tem o crime pensar, né? Você tem que fazer. Tem o crime pensar, ela tem que fingir o melhor possível que ela realmente faz parte daquele ódio lá, daquela catarse. E assim, você se sente vivendo em todos os contextos, até dentro de casa, tenso o tempo todo. E ser leitor fica tenso junto. Cara, é doido isso. Não, é uma vida... Porque você tá acompanhando o Smith junto com isso, sabe? Ele tem a hora do exercício de manhã, ele acorda pra fazer o exercício. A Teletela fala com ele, Smith, estica mais. Vai Falo, mais. cara, como assim? A Teletela tá vendo ele fazer o exercício. Poxa, Adri, eu tive 4 filhos, eu consigo agachar. Encostar até a ponta dos pés. Qualquer pessoa antes dos 45 anos consegue tocar os dedos dos pés. Eu falei, nossa, eu não consigo desde meus 20. Nossa, acho que eu O marido nunca estaria ferrado aí. E é nesse contexto que o Smith vive, né? Então, assim, o tempo todo, agora você imagina ele trabalhando no Ministério da Verdade e ele tem que exercer o duplo pensar o tempo todo, dele encontrar o vizinho dele e o vizinho dele falar assim, nossa, você viu que bom que agora a gente vai ter mais chocolate. E ele sabe que não. E ele tem que olhar e falar, é verdade, agora a gente vai ter mais chocolate, porque ele alterou a notícia do chocolate. Sim. E aí até, por exemplo, o Tan tava falando, eles têm os 2 minutos de ódio que acontece todos os dias, eles mostram todos os enforcamentos, todos os julgamentos, tudo, a Teletela tá bombardeando todo mundo o tempo todo, porque pra gente é muito fácil falar, eu viveria ali, é fácil que eu conseguiria enganar, não é possível, eu não ia ser enganada com todo mundo. Meu amigo, você é enganado através de uma fake news que você recebe no WhatsApp. Não vem querer falar. Sem contar que hoje a gente ainda tem preservado comunidade no sentido de ter amigos, de poder conversar. Lá não tem relacionamentos. Não existe qualquer relacionamento, é perigoso, sabe? Mesmo o conjugal, né? Não tem nada, mesmo conjugal. Qualquer relacionamento é um risco para a sociedade, para si mesmo, né? Então você vê que todo mundo vive solitário, mesmo que esteja lá em grupo, você não conversa com ninguém, você não discute com ninguém. E tanto que logo no início do livro, né, o Winston tá lá no trabalho e aí ele fica, será que essa pessoa aqui, ela é contra o grande irmão? E aí ele conhece, por exemplo, o O'Brien, que ele olha, é um cara que cruza um olhar, mais né, alto, com o O'Brien. De mais alto escalão, os olhares deles cruzam e não pode cruzar por muito tempo, senão as teletelas vão ver, eles estão ali confabulando alguma coisa, então ele tem a impressão de que o O'Brien é contra o grande irmão e isso deixa ele um pouco esperançoso. E aí tem uma outra mulher que tá atrás dele, a gente vai descobrir depois o nome dela, que ela é, nesse minuto de ódio, né?
que mais grita, né? Aquela coisa assim, ela fala, essa daqui é da polícia do pensamento com certeza, Com sabe? certeza. Qualquer bandeira que eu der aqui, ela vai me entregar. Aham. Sim. E é essa, assim, a vida, sabe? Você volta pra casa tenso, você vai pro bar, se encontrar com os amigos, qualquer conversa que Qualquer passe coisinha, um centímetro da frivolidade ali, já é um risco. Aí essa mulher passa por ele fica desconfiado. Falei, peraí, será que ela tá me seguindo? Será que foi só uma coincidência? Cara, imagina É. viver assim, né? O tempo todo, E né? sabe o que é doido? A gente falou, né, sobre a biografia do George Orwell, de que ele lutou aqui na Guerra Civil Espanhola. E a gente vivendo aqui na Espanha, a gente já escutou a história de pessoas mais velhas, aonde que na época do totalitarismo aqui, de que eles não confiavam em ninguém, nem nos filhos e nem nos vizinhos, porque teve caso de vizinho denunciando que os pais eram contra o governo franquista, e aí foi pra vala, cara. Sabe? Os negócios assim. E você pensar a ditadura no Brasil, né? Até o filme Ainda Estou Aqui fala sobre isso. O livro foi escrito antes da ditadura e essas coisas aconteceram na ditadura, de pessoas desaparecerem por denúncia de vizinhos. Serem vaporizadas, né? Cara, e como pode, né, a coisa ser real depois, né? Se já era um absurdo você pensar nisso em 1948, isso acontecendo lá nos anos 60 e 70 da ditadura brasileira, as pessoas desapareceram e sendo vaporizadas. Exato. E a gente percebe que o nosso personagem principal, ele tem uma ânsia muito grande de... Ele sofre pra caramba, cara. Ele trabalha no Ministério da Verdade, imagina, ele sofre muito, vendo como as coisas são alteradas, e ele até fica, não, eu acho que a solução tá nos proles, os proles têm que se revoltar, têm que fazer alguma coisa, a solução tá nos proles. E ele tem a brilhante ideia de começar a anotar os pensamentos dele, porque ele não tinha Um nada diário, né? além da cabeça dele, né? E ele acha na casa dele um cantinho, meio que quase dentro do armário, onde a que teletela não não enxerga. pega, E né? ali ele fica, e aí ele começa a escrever o diário, e ele se sente um reacionário, só pelo fato Ele de nem escrever não, as e ele nem memórias. sabe direito o que ele Não, vai ele não sabe sabe? escrever. A primeira coisa que ele escreve sai todo desconexo, né? De Ele coisas fala, que ele tinha eu sei visto. como, mas não sei porquê, só É. escreve uma coisa assim. E é doido isso que o Tam falou, porque ele cruzou um olhar com o O'Brien, e ele nessa necessidade muito grande de querer mudar o sistema que tá ruim, ele só o fato de ter cruzado o olhar com o O'Brien, ele já começou a confiar no O'Brien. E aí ele escreve o diário, e ele dedica o diário pro O'Brien, que ele nem conhecia, sabe? É muito engraçado isso. E você vê também como as pessoas estão carentes, né? Porque ele olha pra moça e ele fala, eu quero matar ela, eu não tenho vontade nenhuma de me relacionar com mulher, eu odeio mulher. Mas aí ele recebe um bilhetinho. E lembrando que bilhetes eram super perigosos de serem trocados. Vamos combinar Nossa. que a Júlia aqui foi muito inteligente como passou o Nossa. bilhetinho pra ele, né? E aí o bilhetinho tinha uma mensagem lá e pronto, acabou o ódio, entendeu? Eu falei, não sei se era A bem gente ódio. precisa acho se que era mais encontrar, a gente carência. precisa se encontrar. Mas ele e fica tal, na né? dúvida, ele fica questionando. Peraí, né? Que isso quer dizer, Mas ele vai, né? Vai, porque... Feliz e contente. Porque ele se apega às pouquíssimas esperanças que vão surgindo pra ele. Você pensar que ele foi catequizado pra estar nesse mundo também. Ele lembra de pouquíssima coisa antes do que eles chamam da revolução. E ele nem sabe se ele lembra de fato, se aquilo foi construído, colocado na mente dele, a relação dele com a mãe e tal. Então ele cresceu nessa realidade e os olhos dele começam a abrir aos poucos. E ele não desperta imediatamente, né? Ele não tem um despertar imediato. Ele começa a questionar, e coisa que era proibido na época, e as coisas vão se despertando. Aí vê um olhar aqui, vão olhar ali. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Mas se existe uma esperança, sozinho eu não vou conseguir, eu vou precisar me juntar a mais pessoas. Então tem o O'Brien, tem a Júlia. O que a gente consegue fazer junto? Como que a gente consegue mobilizar mais pessoas pra poder lutar contra esse sistema opressor que não faz sentido nenhum na mente de alguém que raciocina corretamente, né? Cara, e eu vou falar, assim, eu já tava gostando muito do livro, mas igual a Carol, depois que a Júlia apareceu, eu gostei demais, porque eu gostei muito do O personagem livro da dá uma Júlia. guinada, né? O livro dá uma... E aí, ele começa a se encontrar com a Júlia e é uns negócios muito bizarros, porque como tem várias teletelas, tem policiais na rua, tem os vizinhos, tem crianças, tem todo mundo olhando pra todo mundo, então o jeito que eles combinam os encontros é angustiante, sabe? De, não, eu tenho que me esbarrar com ela, eu tenho que encontrar com ela e tal, e aí você vê que eles dão um jeito deles lá e eles conseguem ter vários encontros. E, gente... No meio do mato, assim, No né? meio do
mato. Aqui não tem teletela, mas pode ter um microfone. Pode ter um microfone. Cara, que tenso. Um microfone no meio do mato, cara. E é legal porque os diálogos dos dois são muito divertidos, assim, são Nossa. muito bons. Porque ele falava assim, a gente percebe o quê? Que ele tá insatisfeito com a vida, ele não gosta de viver daquela forma, Ele ele quer mudar a acha que tem que realidade. mudar, tem que transformar o sistema, que E tá ele ruim. começa a conversar com ela e falar sobre conceitos, sobre revolução, Sim. sobre opções e tal. Aí ela Ela responde fala de um assim, jeito muito É assim. muito bom. Eu tô. Eu tô Faz sentido, mas na verdade, no fundo, Tô de boa. você vê que ela não tá interessada em Me nada. preocupa com Nem isso. ela. Ela só quer viver o ela é próximo novinha. dia. Ele falando altas políticas, ela dorme, sabe? Ela é 10 anos mais nova que ele, né? Então você vê que ela só quer viver. Ela só quer viver, assim. Ela é espírito livre. Ela quer viver. Ela quer curtir do jeito que tá. Ela falou assim, se eu tiver que gritar pra teletela, eu vou gritar. Se eu tiver que fazer cara feia pros meus inimigos, eu vou fazer cara feia. vou. Mas por trás eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. E era proibida a comida, né? Igual eu falei, o partido que oferecia comida pra todo mundo. Mas ela contrabandeava café, chocolate. Chocolate, Ela maquiagem. Maquiagem. Mas tá errado, essa que é a questão. Tem que estar mais certo. E a gente não consegue ter essa conclusão, assim, porque pode ser que cara, ela esteja certa, pode ser que o Winston esteja certo, pode ser que o Brian esteja certo. Aí você fica... E é legal que tem uma hora que ele fala assim, e essa guerra aí, hein? Você tá a favor de quem? O que você acha da guerra? Ela só responde assim, eu acho que não existe guerra nenhuma. Isso aí é o próprio governo tacando bomba na gente, pra assustar a gente, pra gente ficar quietinho obedecendo eles. Acho que ela é a mais Aí- inteligente A mais sã do sensata, rolê. né? Pois é, então. Aí quando eles vão, sei lá, num cenário dos proles, aí tem, sei lá, mulher lavando roupa pra 500 mil crianças que tem na casa, e ela fica, sei lá, cantando no quintal enquanto estende a roupa. E cantar já é um negócio que fala, cara, como assim cantar, Como assim sabe? ela tá cantando durante... Ela é feliz ali do jeito dela. Ela não tem praticamente nada, é pobre, ela é considerada pelos poderosos como um animal. animal. Mas por que não é ela que tá certa também? Então, pra mim, você sabe quem tá certo ali no rolê? O dono lá daquela lojinha lá de antiquários. Ele não tem teletela, ele vende lá as coisinhas dele. Na verdade, ele nem vende muito bem, ele tem lá o quartinho. Tem um lance de que coisas antigas são proibidas também, me lembrou, pelo menos, da série O Silo. O Silo. Que a gente tá lembrou vendo muito o Silo. na Apple TV. As relíquias, Que são né? relíquias que são proibidas porque te remetem a tempos antigos e tal, e vão fazer as pessoas questionarem. Isso tem aí também, Na olha. verdade, nada é inventado, né? Tudo é copiado, né? O povo copia daqui e ali. E Handmaid's Tale também, né? Muito Handmaid's Sim, Tale. muito outra Handmaid's série Tale, pesadíssima. Gente, essa série é maravilhosa. Você sabe que Ai, hoje tá estreando a nova temporada, né, Carol? Sim, a É. última temporada. A última temporada. É. Hoje é na data de gravação desse episódio. Que, aliás, aniversário da Adriana, hein? É. Parabéns, Adriana. Estamos gravando. Só- Parabéns aí. Só vocês pra me fazerem gravar no meu aniversário. Pra datar bem esse episódio, né? Estamos gravando É. no aniversário. Assim como eles gravaram o filme no dia que passou a cena, a gente tá gravando no aniversário Boa. da Adri aqui. Que tá Boa, fazendo 84 anos. Oh, Não, é uma... na verdade, eu depois que a gente tava lendo o livro, já falei, nossa, falta tão pouco pro episódio 84, a gente podia ter esperado, né? Fazer referência. O literário 84, 1984. Mas, continuando a história, o que acontece, eu não estava preparado e eu tava tão alheio aos spoilers, tanto eu não sabia do livro que tudo foi surpresa pra mim, tudo. E foi uma surpresa morbidamente agradável, porque ele entregou algo surpreendente, né? O autor entregou algo surpreendente. Entregou o que tinha pra que entregar, né? É, mas a gente Cara, tinha mas, passado várias coisas na cabeça, várias teorias, várias Eu e o opções. Paulinha, como eu também não sabia de nada, eu chegava falando as teorias pra ele. E eu confesso que eu parei de ler o livro numa parte, eu falei, eu não quero terminar de ler, porque eu acho que eu já sei pra onde o autor vai me levar. Eu falei, o autor, ele só tem dois caminhos, ele só pode me levar ou pro A ou pro B. E eu não gosto nem do A e nem do B, então Nem não do quero. B. Eu preciso respirar, me acalmar, fiquei revoltada. Até porque o casal aí, eles encontram um lugar seguro, né? É um trecho do livro até É bonito, quase gostoso, é de ler, onde você de fala, ler. tá, eles Eles acharam um quarto onde eles estão seguros, eles podem Uns se percevejos relacionar, e eles podem ratos. conversar. Mas aí, quando eu termino de ler o livro, eu falo, cara, por isso que ele é escritor e eu não sou. É, porque Ele não foi nem pro A, nem pro A e nem pro B. Tem um caminho C, né? E Escondido foi ali. maravilhoso. Onde Não. ele arrumou esse caminho que E eu foi, não sei. e foi mas ele pro arrumou. C, mas que é tão revoltante quanto o A e o B, né, gente? É,
Aí qual que era o A e o B, Odri? Já que não é, a gente não pode falar porque não é melhor spoiler. não, porque Mas já aí o ouvinte entrega. vai saber que não é nem o A e nem o B, né? E já entrega um plot twist que tem no meio da história, então não dá. Foi depois desse plot twist que a gente começou a pensar nas opções, né? Mas vocês avançaram no livro juntos, assim? Foi meio que uma corrida de cavalo, assim. Às vezes um tava com o focinho na frente, outro tava com o pescoço na frente e tal, e a gente foi revezando. E a gente fala, onde você tá? Não, eu tô nesse ponto, não fale nada. Muito A Adri não tem muita noção de capítulo. Eu falei, eu terminei o capítulo que acontece isso. Aí ela fala, mas ele já encontrou fulano, né? E você viu quando encontrou fulano? Não encontrou fulano, eu não sabia que o fulano ia entrar. Fulano nem tinha aparecido na história ainda. Aí eu fiquei de mal com ela. Falei, não fale mais nada da sua leitura. Ficou de bico. Aí eu corri, passei ela e dei um monte de spoiler. Não sou desses. Só pra se vingar, né? Mas foi divertido ler junto. Sempre que a gente usa a palavra delicioso, divertido, engraçado, é sempre com uma densa camada de trevas por cima, né, gente? Esse livro. Muitas aspas no caso desse livro. Cara, mas olha, eu vou falar pra vocês. A gente vai pra zona de spoiler daqui a pouco, daí você que leu o livro, você fica com a gente. Você que não leu, vai tomar spoiler e pode ser que você perca aí um pouco da experiência. Mas esse livro, ele me deixou tão tensa, mas tão tensa que doía o meu maxilar. Doía. Caramba. E quando eu terminei... E queimava o arroz. Quando eu terminei o último capítulo do livro, eu não sabia que eu tava no último capítulo do livro, porque eu lia, de novo, alternando, né? Entre o físico e o áudio, áudio. Eu falava pro Paulinho, amor, meu áudio tem mais aqui. O Paulinho falava, não, falta 30 minutos de áudio só e tal. E, na verdade, eu que tava fazendo as contas erradas, marido. Não, na verdade, o áudio que eu também tava usando de vez em quando, não terminava o livro, faltavam 2 capítulos. Eu tava fazendo conta a partir do que tinha de áudio. Faltou os 2 capítulos do áudio dele e o meu tava certo. Aí eu falei, não, gente, como assim falta só meia hora? Falei, então o meu deve ter apêndice também, né? Foi censurado. E aí eu tava fazendo academia, então eu tava ouvindo, né, o livro, fazendo academia, aí eu tava na esteira, aí eu sempre faço os exercícios de braço e tal, e aí depois eu vou fazer o finalzinho da bicicleta. E aí eu tava na bicicleta, e cara, quando eu terminei de ler o livro, eu fui embora rapidão, porque eu fiquei com medo de chorar na academia na frente de todo mundo. De tão assim, eu falei, uau. Você nem caiu da esteira? Né? Não, que eu tava na bicicleta, não sou, né? Sentada. Na bicicleta a gente não cai. Mas assim, pra você que tá ouvindo a gente, de ver que o livro realmente tem que ser lido, tem que ser lido. É real, é muito palpável. Tudo bem, a gente tá numa realidade diferente em muitos aspectos, mas a gente pode ser manipulado de muitas maneiras também. E hoje muito mais fácil, né, de ser observado, de ser manipulado. É claro que, assim, a mídia plural, né, dá possibilidades, né? As pessoas que são contra a imprensa, por exemplo, vão dizer, tá vendo como a imprensa manipula? Mas lá eles só tinham uma mídia controlada pelo governo. Hoje temos a imprensa livre, que pode escrever, né, e que pode investigar de diversas maneiras. Podem ter várias opiniões sobre o mesmo assunto. Isso que é muito bom, né? Mas a gente tá suscetível a muita manipulação em nossas bolhas, né? A gente estando, né, recebendo as informações que a gente vai julgar sempre ser verdade e viver como sendo verdade e acreditar que existe um inimigo forte para ser derrubado, né? Alguns da direita vão achar que é o comunismo, os da esquerda vão achar que é o fascismo e vão se colocar de maneira forte, esquecendo que são pessoas com quem a gente tá lutando muitas vezes, né? A gente tá brigando com o nosso inimigo porque ele tem uma orientação política um pouco diferente da nossa. A gente já não vê mais ele como humano, já acha que ele quer acabar com a sociedade, que ele está comprometido, que ele não conhece toda a verdade, que só você conhece porque você tem acesso ao site tal, onde tem toda a verdade, ou ao youtuber tal. E nessa você entra sem perceber nos 2 minutos de ódio e tá cuspindo marimbondo pra todo mundo e nem percebe que você tá agindo assim. E que você foi levado por alguém a cuspir marimbondo, sendo que você conscientemente às vezes nem sabe por que você tá fazendo isso. É muito isso, a gente vê isso muito claramente, o mundo cada vez mais polarizado, defendendo suas próprias verdades e colocando o outro como um inimigo que deve ser combatido, que deve ser escorraçado, que deve ser vaporizado, porque ele não é só uma opinião diferente, ele é alguém que quer acabar com a minha liberdade de opinião.
né? E vice-versa. A gente vê isso de tantos lados, isso é triste, é real. E um livro como esse nos faz, mais uma vez, abrir os olhos para tomar cuidado, para ensinar nossos filhos a terem opiniões críticas, pensamentos críticos. Tolerância, tudo isso. Tolerância, E respeitar, exatamente, a exato. respeito, E também opiniões respeitar diferentes. opiniões diferentes. Inclusive, volta atrás aqui, eu acho que eu não devia ter lido o livro antes, não, porque se eu tivesse lido em 2019, Isso eu ia acho que eu teria dado uma surtada na... E na pandemia eu resolvi, porque eu li A gente Peste. não leu A Peste na isso que eu pandemia? acho. Ele leu Foi A bom. Peste, foi uma A ótima gente ideia. leu A Peste na pandemia, que já mexeu com o meu psicológico. Isso aí. Mas aí foi bom que eu caí e mergulhei de cabeça nos Harry Potters, né? Então... Então, ó, viu? Muito melhor. Mês que vem a gente vai pro Anne Frank, é isso? Nossa, olha aí. pelo amor, gente. Calma. Ó, a gente... Vai ser bom. Ó, eu já tô falando do Anne Frank, ó, pra vocês, ó. Entra na conta junto com o 84 e não vem me falar que... Mas o Anne Frank eu já me falou. li. Então Eu não li ainda. A gente Precisa ver, mas tem que dar um tempinho, né? Igual no final do ano passado a gente leu vários na sequência mais Triste, pesadinhos. Aqui a gente começou o ano também com outros mais pesadinhos. Apesar de que o Mentecapto foi divertido, mas foi bom. o primeiro do ano foi mais denso, esse aqui também. E a gente vai tentar no próximo ser um pouquinho mais leve, esperamos? Quem sabe? Sim. Isso Sim, aí, mas vamos quem entrar sabe, nos né? spoilers, que eu Não, tô mas doida tem que pra falar anunciar um o monte próximo de livro. coisa. Encerrar o programa Tem que primeiro, anunciar né? o próximo Eu quero livro. falar, eu vou soltar já. Segura, deixa eu estampar a boca da Hoje é Adri meu aqui. aniversário, eu posso fazer o que eu quiser, lembra? Mas antes de ir pros spoilers, pra gente terminar a opção sem spoiler aqui, vamos anunciar o próximo livro do nosso literário, que vem aí. Tivemos uma pequena discussão antes. O bom do Tan e da Carol é que eles são muito bonzinhos, gente. O Tan sugere, a gente sempre dá uma contornada, assim, fala, não, Tan, vamos, Eu vamos... nem sugiro, porque eu vou quero ler, Agatha Christie. de qualquer jeito. É questão se eu vou ler com vocês ou não. Ou não, então, bom é exatamente. isso. Mas o 1984 tá aqui por sugestão do Tan, olha aí. É, por Aí. insistir há bastante De vez em tempo. quando passa no crivo aí. Não, é que o pior é que às vezes que o Tan sugeriu, a gente ignorou, depois a gente vê, olha a ideia que eu tive, vamos ler 1984. Nossa, me o marido, apegou. É o isso marido fez isso, tá verdade. Não, eu falei que o Tan já tinha falado várias vezes, mas é um livro que a gente quer. Eu quero, parece que a vida toda eu queria ler esse livro. Mas o próximo livro, sugestão da esposinha, que também quer há muito tempo ler. Muito tempo eu quero. E a gente deu aquela segurada, porque é um livro mais longo, também não é um dos mais longos, mas é mais ou menos do tamanho de 1984. Mas como a gente tá nessa fissura de leitura, fissura foi a palavra que eu usei no episódio anterior sobre ler de autores diferentes, mas seria esse momento bom de leitura em que a gente tá conseguindo ler mais, né, e se dedicar mais com a bênção dos audiolivros. Esse modo de leitura híbrido é muito bom, gente. Se eu tô deitado, vou ler, tô com o Kindle lá, paro, leio o livro. Se eu tô na academia, É que se eu tô você é andando... contido, marido. Eu começo a brigar com o livro no meio da rua, sabe? É muito vergonhoso. Na academia que eu chorei. Então eu falei, não, gente, eu tenho que Porque ler em casa. eu já tenho a cultura de ouvir podcast se eu tô sozinho caminhando, se eu tô com a cachorrinha e tal, eu ligo um podcast. Agora eu alterno o podcast com a leitura do livro e isso é algo que eu consigo assimilar muito bem. Se eu perco alguma coisa me distraiu, eu volto um pouquinho. Então, tendo audiolivros, a gente consegue fazer esse modo híbrido e render muito mais na leitura. E o próximo livro tem também boas qualidades de audiolivro. É um clássico. Não vai falar que é livro de menininha. que Não, você vai eu não apanhar. vou falar, senão... Se eu julgar... Senão eu apanho. Senão eu apanho. Ele ficou buscando a palavra, né, Tan? Não, eu ia falar, não, se fosse um livro que eu acho que... Mas a capa é cor-de-rosa, hein? Só Se fosse um livro que eu achasse que não tinha nada a ver, que é o estilo que eu não tô afim, não por ser de menininha, mas... por ser de um estilo que eu não gostaria nem de encarar, eu não iria. Mas confio no gosto da esposinha, não tenho medo de livro de menininhas, tanto que a gente já leu alguns aqui chamados de menininhas, entre muitas aspas, que a gente gostou muito. E a gente vai... Dri, vou deixar você contar qual é o livro que a gente vai ler no mês que vem. Vamos ler o livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Olha aí! Eu já sei que é romance, que é fofo, que é cute, mas que também tem umas treta ali que vai deixar a gente triste, ok? Então, assim, é good vibes, mas nem tanto, tá? Eu não tô esperando menos do que um lobisomem aí desse Uivantes aí. Eu sempre pensei nisso. A primeira vez que eu ouvi esse título foi do filme. O filme veio pra mim muito antes. Existe um filme de 1992, O Morro dos Ventos
O Ivantes. Que eu não vi, então eu vou totalmente zerado pro livro, que é muito bom. É com o Ralph Fiennes, com a Juliette Binoche. Eu também não vi Eu não vi o filme. O filme, eu gostei desse de... Às vezes o filme atrapalha. O 1984, o filme é bem fiel, só que mais raso. Então foi legal, assim, não criou falsas memórias pra gente, apesar de ser o tema. O Mentecapto eu não consegui ver muito, não. Eu vi só a primeira cena do trem e tal, e aí eu falei... Não, depois da leitura que eu tô falando. Eu falei, nossa... Muito, muito longe do livro. Não vou perder meu tempo com isso. Mas eu quero ver. Quando é longe do livro, Eu quero ver esse porque foi um filme premiado, um filme conhecido e tal. Tem outras versões, inclusive tô vendo aqui, tem um de 1939, alemão, O Morro dos Ventos Uivantes. Estão refilmando agora e tem uma nova versão surgindo com a Margot Robbie é por isso que você queria, o Jacob né, Elord. Sim. A gente já lê se preparando pro filme que vem aí. E tem o Jacob Elord. Então a gente vai poder comparar o livro... Ele é o do Barraca do Beijo, bonitão do Barraca do Beijo. Deixa eu falar do bonitão do Barraca do Beijo, amor. Muito bonitão. Eu não sei quem é. Mas é uma possibilidade de ler o livro, ver o filme antigo mais recente. Depois, por favor. E ver o novo também que vem por aí. A gente vai ter uma base pra poder conferir essas obras aí. Então, no próximo mês, literário, O Morro dos Ventos Uivantes da... Emily Brontë. Uma inglesa... Emily Brontë, irmã da Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre. Então, assim, nessa de viajar o mundo todo, a gente deu aquela driblada com o George Orwell, que é indiano. A gente agora sim chega na Inglaterra e deixa a J.K. Rowling pro ano que vem, porque não pode repetir. Não, que o ano que vem, marido? Estamos no começo do ano ainda, pelo amor. Então, e como vamos de Ictus? Vamos muito bem. Fechamos mais um livro bíblico. Joel foi pra check. Entramos agora em 1 Coríntios, muito empolgados. Óbvio, fizemos aquele trechinho lá de Salmos, que foi muito gostoso. A gente trouxe 2 convidados, um em cada episódio. Né? Tava muito... no Salmos. Sim. Foi muito, muito legal mesmo. Foi o Léo, foi o Rubinho, o sobrinho da Carol. O Rubinho foi aluno da EBD criancinha da Carol. Foi muito bom que a mãe dele a Carol, grávida. Que era velha. Então... E agora ele já é formado em teologia e gravou com a gente. Foi ótimo zoar a Carol de velha. Se a Carol tá se sentindo velha, né? Imagina nós. E eu tô super empolgado, né? O podcast vem crescendo bem, bastante gente descobrindo o podcast agora. Isso é muito bom. Vocês têm ainda isso no Irmãos? Galera que descobre vocês tipo agora? Claro, sempre tem. Tem uma máxima de podcast, é que todo episódio é o primeiro de alguém. A gente sempre tem que fazer com a máxima qualidade, com o máximo de contextualização para que as pessoas que caiam no episódio não fiquem perdidos, né? E entrem bem na experiência. É o que a gente tenta fazer por aqui também. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio, é o primeiro episódio do podcast Irmãos.com que você está ouvindo, comente lá no Spotify pra gente. Fale, esse foi o meu primeiro episódio, só pra gente saber. Faz esse favor pra gente, só pra confirmar essa teoria. Então, uma pergunta que eu podia fazer em off, mas vou fazer em on. As outras propostas de podcast dentro do Ictus estão meio que congeladas. Você está focando... elas estão embrionárias. Eu tenho alguns episódios gravados em edição. Provavelmente o próximo que vai ao ar, talvez já tenha ido ao ar quando esse já foi, é sobre o Vitor Hugo lá, o Corcunda de Notre Dame. Foi muito boa essa gravação. Eu tenho uma entrevista com a pianista Maria Lídia, que empresta a trilha sonora para a LBC gravada, onde ela tocou também. Que legal. É só questão de arrumar tempo para editar. A gente tá em leitura coletiva do Vidas Secas, que vai virar episódio. A gente tem um episódio a ser gravado na semana que vem, que vai ao ar muito em breve também, sobre o livro As Andorinhas de um Continente em Chamas, que é de uma autora brasileira cristã, uma ficção cristã, young adult, muito legal. Ela tá lançando agora o segundo livro da trilogia, tá acho que em pré-venda ou acabou de lançar, Os Pardais do Velho Mundo, e ela vem gravar com a gente. A gente fez leitura coletiva lá no Ictus e trouxe a autora pra conversar com a gente, então deve aparecer no Ictus Podcast. Então segue lá e assim, de vez em quando a gente vai colocando os livros que vão surgindo aqui na nossa vida junto com o literário. Muito bom, gente. Obrigado por lerem com a gente. Ou se vocês não leram, talvez a gente vai se despedir de vocês agora. Quem leu vai ficar, né? Mas venham com a gente, vale a pena. Tem a experiência lá no Discord, com o link aqui no post desse episódio, irmãos.com. Dá pra ter toda a experiência da leitura lá e depois vir com a gente aqui ouvir as nossas opiniões, que não são as melhores coisas que você vai ouvir na sua vida, mas são pessoas apaixonadas pelo que fazem, que leem com muito carinho e tentam expressar aqui na limitação do nosso duplo pensar a nossa opinião aqui ao final de cada experiência. Cara, mas é isso que o Paulinho falou. Eu assisti alguns vídeos sobre esse livro e, pessoal, é tudo muito
filosófico, muito político, entende da história da Chato. política É isso. e fez uma conexão com duvido o que foi mais livro e legal que tal. esse aqui. E eu me senti assim, a barata, a mosca do cocô do elefante, que eu falei, gente, como eu vou falar sobre esse livro? Mas enfim, falamos. É a nossa experiência. A gente sempre diz aqui, a nossa experiência de leitura. Como o livro falou com a gente. A gente dá uma pesquisadinha além e tal, tenta aprofundar um pouco mais, mas tá na limitação do nosso conhecimento, da nossa vivência e de pessoas leigas querendo entender mais sobre assuntos que caem diante de nós. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Espero que vocês gostem e a gente faz sempre com muito amor. Vamos pros spoilers? Vamos! Opa. Eu tô doida pra começar com um aqui. Bom, se você ficou aqui por conta e risco, a gente já vai começar a contar e às vezes você não quer ler o livro e quer saber da história também, fica por aí, você que sabe. A gente vai contar e comentar os fatos mais importantes do final do livro. O que acontece é que O'Brien, aquele personagem... Eu que tô doida pra dar spoiler e ele é o primeiro Mas a dar spoiler. eu comecei, desculpa. Mas é meu aniversário, eu tenho que dar isso o episódio inteiro. Eu só quero contar a minha experiência e você conta. O que acontece? Julia e Winston são pegos naquele quartinho. Depois de furunfunfar. Muitas vezes, E inclusive. descobrem que aquele senhorzinho O que a Carol dono falou que era tão da bonzinho, pensão. na verdade era da polícia do pensamento e tinha... E ele estava sendo observado todo o tempo naquele quarto, supostamente sem teletela. E que inteligente, né, cara? O senhorzinho é dono de um antiquário e ser da polícia do pensamento, porque, tipo assim, teoricamente as pessoas que vão atrás de antiguidade já estão cometendo crime pensar, né? É verdade. Então, Já estão né? indo atrás de uma que relíquia. melhor lugar, Mas, né? dona Adri, e o caminho A e o B, hein? Não, calma. Isso é mais obrigada. pro final. Então eles vão presos e se separam no momento da prisão, que teoricamente não se verão mais. E nessa prisão, no Ministério do Amor, começam a aparecer algumas pessoas nessa cela. E uma delas é o O'Brien. E o O'Brien, ele entra no final de um capítulo, e eu paro de ler ao final desse capítulo, no mesmo momento em que a Adri tinha parado de ler também, e a gente se encontra pra comentar sobre esse capítulo. A Adri pergunta, o O'Brien traiu ou não traiu? E até o final desse capítulo ainda estávamos na É dúvida. que a gente ainda tava na dúvida. Fica aí Por no quê? Capitu. Porque a hora que o O'Brien entra, ele fala, você também foi pego? É. Aí ele fala assim, você sabia o tempo todo que isso podia acontecer. Você Que sabia isso no ia que isso acontecer. ia acontecer. Você sabia no seu Você coração. sabia? Isso já estava acontecendo há muito tempo. A dúvida foi, o que aconteceu aqui? Opção 1. O O'Brien é um traidor que sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele chamou o Winston pra perto e falou, a gente sabia que ia ser pego, porque nada escapa aos olhos do grande irmão. Então estamos aqui juntos, somos vítimas ou culpados igualmente. Ou opção 2, ele entra Você como... sabia o que ia acontecer. ele entra como uma autoridade, dizendo que quando você veio atrás de mim, Você sabia sabia que eu isso ia podia acontecer. ser um traidor. Que eu ia te... Não traidor, né? Não. Pra ele não seria um traidor. Ele seria... O traidor seria o Pelo Winston contrário, né? da história, né? É. E o capítulo termina assim, e a gente discutindo que pode ser, que não pode ser, que pode ser. Mas o que acontece, né? Você que já tá aqui por conta e risco com os spoilers, o O'Brien era realmente do partido Da e polícia ele do pensamento. estava por... Do alto Do alto partido, né? partido, alto clero. Por 7 Ó, anos. lembrando aí Handmaid's Tale. Aí agora eu vou dar spoiler pra quem não assistiu Handmaid's Tale. Então não, né, Dri? Não? Não. Então tá bom. Né, claro. Eu não sei Eu vou dar pra Carol depois Ah, só o é spoiler. muito É, bom. aqui Eu a zona vou de dar- spoiler só de vou dar pro 1984. texto, pro texto. Depois a gente grava uma zona de spoiler 2, né? Só quem leu o livro e assistiu assistiu Handmaid's Tale até a temporada 5, né? Então o O'Brien entra na história e a gente vê que ele estava investigando o Winston há 7 anos já. 7 anos já Cada estavam passo dele, desconfiados. cada olhar, cada respiração. E eu imagino que até aquele cantinho do quarto dele que ele imaginava que estava escondido da tava teletela. livre. Porque depois Será? se conta, teve um momento que ele pega o livrinho lá nos anteriores, ele pega o livro, faz a anotação, coloca o livro de volta e pra saber se foi mexido, ele coloca um fiapinho de pozinho. poeira em cima É. pra saber se foi mexido a próxima vez. Depois o próprio narrador conta, né, falando que até aquele pozinho foi colocado de novo em cima pra ele achar que não estava sendo Ninguém investigado. tinha lido. Cara, Então, isso eu falei. assim, os caras estavam dentro do Meu. pensamento dele Eles muito mais do que liam ele e colocava imaginava. pozinho pra ele achar que ninguém tinha mexido. É impressionante. É muito louco. Como a gente se vê numa situação que não tem mais o que lutar.
Acabou a esperança. Pra onde E isso assim, vai? o spoiler que eu queria ter dado lá atrás, e que eu vou dar agora, é que o Goldenstein, ele não existe. Ele nunca existiu, cara. Inclusive, assim, essa é a minha teoria, né? Porque no final Não, mas não tem a foto do jornal lá? Não, o Goldenstein, o que tem a foto é o do Rutherford, que são os três que estavam É verdade, discutindo na Goldenstein cafeteria. é o inimigo comum, criado O pelo Goldenstein, partido. Porque tem uma hora quando o Winston e a Julia, eles vão lá na casa do O'Brien, e porque eles falam, não, a gente tem um encontro com o O'Brien, a gente tem que ir no O'Brien, o O'Brien é dos nossos, chegou lá, desligou a teletela, não, é dos nossos, ofereceu vinho, é dos nossos, né? Quem oferece vinho pro inimigo, Eu né? nem É dos sabia o que nossos. era vinho, na verdade. E aí o O'Brien, ele fala, ó, daqui a pouco você vai receber, dentro de alguns dias ou semanas, o livro que é o Tratado do Goldenstein. E aí ele falou, cara, é isso aí, o O'Brien é dos nossos, o O'Brien é traidor, é da Irmandade. E aí quando ele recebe o livro, ele devora o livro. Você vê que ele lê E muito, aquele capítulo longo né? que eu Um comentei. capítulo São longo. 2 horas de áudio esse capítulo. Que é boa parte do livro transcrito, É né? isso, E é é- o primeiro e o terceiro capítulos, né? E é legal porque você tá ouvindo o audiolivro e aí tem uma parte no livro que ele tá lendo o livro pra Júlia. Então, assim, eu me senti a Júlia. É, Com você dava essa sono. dormidinha também. E eu dormi. O pior é que eu li mesmo à noite. Daí eu falei, o Paulinho falou pra mim, não, Adri, não lê esse capítulo. com Esse eu li sono. antes dela. Eu tava na frente. Eu falei, vai entrar o próximo capítulo. Não Ele é lê super com sono. teórico, mas fala. ele é muito rico. E eu tenho a absoluta certeza de que eu não absorvi 50% daquele conteúdo. Não por falta de atenção, é pela densidade. Mas é muito bom, daquele gente. raciocínio. É muito bom. E aí eu falei, não, então não vou ler com sono. A Júlia também tava ali cochilando. Eu falei, vou cochilar agora, não vou fazer igual a Júlia. Eu vou desligar Vou o áudio. dormir, vou Senão vai ler. começar capítulo 23. Ela acorda com capítulo 23. E aí eu falei, vou deixar pro dia seguinte. E, cara, depois lá na prisão, depois que ele foi torturado e tal pelo O'Brien, que o O'Brien é o fila da mãe, o Paulinho fala, mas esse O'Brien é o fila da mãe, né? E aí ele fala, você pode perguntar. Ele fala, não, mas aí ele comenta sobre o livro do Goldenstein. E o O'Brien falou, não, mas eu escrevi aquele livro. Ou pelo menos eu colaborei com boa parte dele. Nenhum né? livro é escrito sozinho, eu colaborei boa parte Eu dele. falo, cara, é isso. E porque e o pra ele pensamento que eles constroem, né, que o partido constrói para o inimigo é brilhante. é brilhante. E o inimigo está entregando tudo que está por trás do pensamento do partido. E você fala, nossa, isso faz sentido, ó, É tá. muito E depois você da descobre que foi o próprio hora, cara, partido que foi o próprio escreveu a contra-revolução. Porque assim, gente, é aquilo que eu falei, não tem herói sem vilão, né? Então não tem jeito. Já dizia guerra, Megamente aí, ó, filme pras crianças. A própria guerra, né, que a Júlia contestou, é bem provável que também fosse que uma também mentira. não exista, sabe? Que também eles Sim. estivessem como criando esse outro inimigo com quem a gente tem que lutar, a gente tem que se unir, a gente tem que estar Só pra junto manter, pra o manter a ordem. modus operandi e acabou. Porque, assim, algumas manobras que o governo faz, o medo tem a ver, né? Então, assim, a obediência pelo medo. Porque tem, assim, a obediência pela ignorância, então o fato de você não ter acesso a livros. A obediência por você estar sozinho, é quando você isola o ser humano. O Noam Chomsky já falava isso, né? O indivíduo isolado, ele fica meio louco. Você sozinho, você não consegue compartilhar pensamento com outra pessoa. Então, assim, com ignorância, você não tem acesso à literatura, não tem livros. E a outra é pelo medo. Então, assim, você cria um medo da guerra e você tem aquela sensação de proteção. Eu tô com... E o país se une contra aquele inimigo. A gente viu isso durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, né? A manipulação da informação e tal. E hoje a gente vê, cara, entre Estados Unidos e China, sim. a situação que a gente tá, da guerra comercial que existe entre eles. Então, nos Estados Unidos, o povo, ele tem meio que um senso comum de que a China é a grande inimiga. E na China é o contrário. É o Tanto que, contrário, recentemente, tem um youtuber americano chamado Speed. Os meninos gostam dele que ele fala sobre futebol. E ele tem viajado pela Ásia e ele foi pra China e mostrou a China como ela é, assim, as pessoas, mostrou as pessoas na China, como vivem e tal. E isso foi de explodir a cabeça de muitos americanos que pensavam que a China era um regime totalmente diferente do que estavam vendo no que as YouTube. pessoas não tinham liberdade. E a China, né? e as pessoas da China felizes por saber que estão sendo mostradas de uma maneira diferente pro Ocidente. Esse tipo de coisa
coisa hoje existe, com a tecnologia Cara, que a gente isso tem, com o aconteceu. acesso que a gente tem. Amor, isso aconteceu com a gente. A gente fez amizade com um casal iraquiano e a esposa tá fazendo aqui doutorado. E eu fiz a pergunta pra ela, falei, desculpa, colega, eu tenho que perguntar. Ela falou, eu prefiro que você pergunte do que você crie teorias na sua cabeça. Aí eu falei, como que você tá fazendo pós-doutorado? Você fez faculdade no Iraque? Mulher pode fazer faculdade? Eu perguntei, gente. E ela falou, mas claro é que isso. pode fazer. Olha aí. Sabe, porque a gente tem esse imaginário de que no Iraque a mulher não pode fazer nada. E ela, não, eu fiz Trabalho. faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. Qual que é o estigma dos europeus em relação aos brasileiros? Moramos na floresta. Que tem Ou uma na jiboia no meio floresta da ou na sala, favela. Pois é. né? E que tem uma passista de carnaval na porta de casa. É isso aí. Então, Bom cara, dia. mesmo com todos os YouTubes da vida aí, vídeo e todo tal. acesso à informação, a gente escolhe o que a gente quer consumir. Sim. Mas vamos falar do lado A e lado B. Quando ele tava sendo torturado lá e tal, e ele fala, por que você não me mata logo? Me mata logo. E eu me perguntando a mesma coisa, mata logo, pobre, coitado e tal. Ele tinha prometido que ia dar uma gilete, eu ia tentar, né? E eu tava torcendo pra ele dar uma giletinha ali, não deu, foi pior. O O'Brien é pior do que eu imaginava. E aí ele fala assim, não, a gente quer que você, antes da gente te matar, a gente quer te deixar oco, te destruir por dentro, e depois a gente quer que você tenha uma mente a favor do partido. E aí, quando chegar nesse momento, você não vai saber quando, aí sim você vai morrer. Mas isso é uma maneira mais direta de falar as coisas, que não é bem assim Não é que a bem gente tem assim. no livro. Não é bem assim. Existe todo um discurso bem forte, né, com relação a... Porque o próprio Não, ele bate O'Brien, mó papo, assim. o próprio O'Brien, com ele depois. acredita de fato naquilo. Ele está do lado de um governo que assume que o poder é pelo poder. Ele fala que regimes anteriores erraram por não reconhecer isso, porque defendiam uma verdade, defendiam uma bondade e ele fala, aqui e o tal. partido não tá preocupado com a sua população. O partido quer o Não, só manter o poder, é o poder. poder e tal. E ele fala assim, igual, se eu te falar pra você que 2 mais 2 são 5, você tem que acreditar que é 5, sabe? E aí ele... Não me interessa você falar isso porque você não quer sofrer. Eu quero que você Você tem que acreditar, você realmente tem que ver. acredite Se eu nisso. falar pra você, eu poderia E voar pode ser que seja aqui, 3 né? também. Ele fala, eu poderia voar aqui. E no meio você... desse processo de tortura, o O'Brien, no começo do capítulo 3 da última parte, ele começa dizendo assim, ó, isso é bem importante pra entender por que ele estava passando por aquilo, né? A sua reintegração tem 3 estágios, disse O'Brien. O aprendizado, a compreensão e a aceitação. E a gente vê a tortura acontecendo, a gente fala, nossa, ele já tá na aceitação. Não, chega um momento que ele começa a entender as coisas, aí ele fala, você passou pelo primeiro estágio, o aprendizado. Eu falei, caramba, ainda falta a compreensão e a aceitação. E é nesse momento que ele fala, chegou a hora de entrar no segundo estágio. E ele já tinha sido super torturado. E é por isso que o livro é pesado para adolescentes. Porque entra em detalhes de tortura, coisas Detalhes de mórbidas, tortura, cara. pesadas, que o filme não chega nem perto de retratar. E o Paulinho terminou o capítulo, ele falou, eu falei, amor, que capítulo você tá? Acabei de terminar o capítulo que termina com a tortura dele. Eu terminei Aí eu a fiquei- tortura. Aí eu falei, pera, calma, seja um pouco mais específico pra eu não te dar E ainda não spoiler. tava no final da Aí ele tortura. falou assim, não, ele acabou de tomar uma injeção, É. e então terminou a tortura. Aí eu fiz, tá, Aham. não vou falar nada. Aí tinha mais uns Então tá bom. 3 capítulos de tortura depois Tem disso. muito mais tortura por aí, meu amor. E a tortura não é simplesmente pela tortura. Durante todo o processo de tortura, você tá entendendo mais a mente do partido, você tá entendendo mais o processo. E é isso que é incrível. Eles não querem criar mártires, né? Eles querem matar quando isso. já é aliado de novo. Quando já é aliado. Olha o trabalho do Ministério do Amor, gente. E é isso incrível de autores como o George Orwell, né? Ele tem uma tese, mas ele desenvolve essa tese durante todo o livro. E ele não fica repetitivo, ele vai desenvolvendo, ele vai andando, ele vai coerente, evoluindo, né, sendo com a tese coerente dele. com o que já passou e chamando elementos do passado e tal. E a gente vai passando por esse processo de reintegração como o Junto nosso, com ele, né? nosso protagonista. Não, e aí aqui. eu falei pro Paulinho, né? Quando teve esse intervalo aí entre uma tortura e a outra, ele foi pro quarto e aí ele começou a receber comida, recebeu dentadura, recebeu cigarro. Ele até falou, ele começou a ficar gordinho, ele viu que o joelho dele não tava maior do que a perna dele, começou a fazer exercício no quarto. E ele tinha esse conhecimento ou essa insegurança de que a qualquer momento ele podia ser Ele morto. podia morrer. Qualquer momento Sim. ele Qualquer podia receber momento. uma bala na E cabeça. por isso que eu falei, não tem paredão igual no Big Brother da TV. Ele podia morrer a qualquer momento, estando onde ele estivesse, e tomar uma bala na cabeça. Então imagina, você sabendo, né, que você tá sendo vigiado o tempo todo, que a qualquer momento você pode tomar uma bala na cabeça, imagina como você vive. E essa bala pode vir de qualquer lugar. E aí foi nessa hora que eu dei o pause. Porque eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, só tem 2 soluções pro pobre do Winston. Ou ele tomar uma bala a qualquer momento e morrer, e aí ele vai morrer mesmo.
não tem jeito, não tem o que fazer. Ou pior ainda, e eu falei, eu tô com muito medo disso acontecer, e eu tô ficando muito brava. Mas aí eu falei pra ele, como que o partido se alimenta? O partido se alimenta do próprio partido. Então as pessoas, por mais que eles tenham poder e controle de tudo, elas não são imortais. Então eles precisam levantar alguém pro partido. Então pode ser que o Winston seja o novo O'Brien, sabe? Aonde é a pessoa que é inteligente o suficiente pra identificar a rebelião no coração de uma pessoa desde o começo, mas ela também é inteligente o suficiente pra exercer o duplo pensar. Então eu falei, eles estão criando o novo O'Brien, porque olha o trabalho gigantesco que eles estão tendo com ele. 7 anos, o processo pra preparar alguém pra fazer isso. Eu falei, a hora que a Adri falou isso, eu falei, putz, faz todo sentido. Eu falei, cara, eu não quero. Estragou o livro pra mim, vai ser assim. Eu falei, eu não quero. Eu falei, mas eu não quero ver o novo O'Brien. Mas também não quero que ele morre assim na cadeia, sabe? Vai morrer ali, ele vai ser vaporizado e vai acabar tudo. Mas não teria sido melhor? Não pro livro. Não pra ele, né? Mas a gente é o leitor, Carol. A gente E aí eu pensei, eu falei, eu não quero nenhum dos dois finais, assim. Eu não quero. Eu falei, não sei. Eu falei, desanimei, assim. Falei, eu cheguei até aqui nesse ponto do livro pra desanimar e agora eu não quero mais saber do resultado dele. Falei, não, mas aí a gente tem que gravar, né? Falei, não, vamos gravar, né? vamos pra frente. Ah, se não tivesse a gravação, você ia parar mesmo. Não. Acho que não. Não, eu não ia parar porque eu assisto até filme ruim até o final, né? Não nesse caso. Não, mas esse livro é bom demais. Esse livro é muito bom. E eu tava com medo de estragar ele pra mim. Esse é o negócio. Eu queria falar. Mas e aí, como foi o final Cara, pra você? foi maravilhoso. Foi incrível. Eu falei, maravilhoso, mas triste, né? Triste. Morbidamente maravilhoso. Eu falei, por isso que ele é escritor e eu não. Porque a hora que ele tava gordinho, feliz e contente lá na cadeia, já tava até aprendendo a gostar. E aí ele fala que ele se trai quando ele começa a gritar o nome da Júlia numa alucinação. Aí entra o O'Brien e fala, sua prova final é essa. Diz pra mim, e você não pode mentir. O que você vê, qual é o seu sentimento quando você vê o grande irmão? Aí ele falou, eu odeio ele. Aí eu falei, aê, tá vivo? Meu menino tá vivo? Odeia! Ele não chegou no terceiro estágio. Não chegou. Ele vai ficar por isso. Aí quando chega a sala 101, termina, né, o capítulo. Vai pra sala 101. A sala 101 era o grande medo, assim, que estava sendo construído durante esse momento da tortura e tal. Ninguém queria ir pra sala 101 porque era algo muito terrível que aconteceria lá. E se realmente acontece algo muito terrível lá, que ele... o final do quebrantamento dele. Que é você encarar a pior coisa do mundo pra você. E nesse caso eram as ratazanas lá. E isso é muito bem representado no filme, que encaixou até melhor na minha mente, porque eu não tava entendendo bem a questão da gaiola, da máscara, lá como funcionava. No filme tá muito bom. Esse filme tá no Prime, tá? E aí, né, nessa sala 101 acontece, ele é quebrado de fato. Ele é quebrado, ele e quebra aceita, tudo, até e chega no último estágio. Se ele gritou numa alucinação que ele amava a Júlia, então a Júlia ainda tava viva pra ele. Mas aí na sala 101 ele grita, não faz isso com a Júlia, não faz isso comigo. Então, tipo, cadê não seu amor? Não faz isso com a Júlia, não. Faz isso com a Júlia, não. Não, vírgula. Faz isso com a Júlia, não faz comigo. Então, assim, até o amor dele pela Júlia foi quebrado. Parecia o que não falei, conseguia, nossa. onde não se conseguiria chegar. Inclusive, quando eles estão sozinhos no quarto, eles falam Ela assim... fala isso, né? Esse amor ninguém vai poder tirar de nós. Eles e podem fazer conseguiram... você confessar o que quiser, mas ninguém vai conseguir mexer o seu coração. E eles conseguiram até esse ponto. Mexer no coração dele, velho. Que E o livro triste, né? termina... E vocês acham que a Júlia foi torturada pelos ratos? Não, Eu acho ela que não foi. tinha, né, medo dos ratos. Acho que não. Ela não tinha medo dos ratos. Ela teve alguma outra tortura, porque ela fez a mesma coisa por ele, né? Não, mas ele fala, né? ele deseja pro grande amor da vida dele a pior coisa que ele poderia imaginar, e isso é suficiente. Porque quando ela aparece no final, ela tem uma cicatriz na testa que vai até a fronte, né? Mas eu falei, o rato não ia fazer uma cicatriz que vai da testa até a lateral, ele ia comer tudo a cara dela, não ia ser um corte. Mas a última frase, quando eu li a última frase, porque daí, enfim, depois que ele encontra a Júlia, né, ele tá lá no bar, e quando declara a vitória, lembra que eu falei que tinha um trechinho da África que ninguém tinha ocupado ainda, né? E aí quando a Oceania consegue avançar e pegar aquele trechinho da África, e que tem tanta comemoração nas ruas, o pessoal tá gritando tanto, comemorando tanto, que mal dá pra escutar a teletela, aí eu falei, meu Deus, que eu não acredito que eu tô lendo isso, que as perninhas dele embaixo da mesa estão dançando e vibrando pela vitória. Ele não tinha força pra comemorar, mas ele estava feliz com a vitória. As perninhas dele estavam saltitantes embaixo da mesa. E ele tava com um sorriso. E ele vira pro garçom, que vitória bonita. E eu falei, meu... Aí a Carol tem que ler a última frase, Carol? Carol, a última frase, né, Carol? Do livro. Abre aí a última frase do livro, Carol. Esse livro
ele é o que é por todo o desenvolvimento que ele faz a gente entrar na história e cair de corpo e alma nessa história e entender o máximo que dá daquela vivência. Apesar de todo o desenrolar brilhante, eu acho que esse final mais uma vez, é morbidamente maravilhoso. Porque se ele terminasse positivo, eu acho que ele não seria tão genial. Essa falta de esperança que ele traz no final, você fala, putz, não tinha o que fazer. Droga, véio. Não tinha o que fazer. E ele teve que aceitar isso. E aceitou. Cara, não só ele aceitou, como ele acreditou, amor. Ele olhou a imagem do grande irmão e ele falou, eu nunca tinha entendido o sorriso por trás desse bigode. Agora é um peito carinhoso. E ele tá vibrando com as perninhas, a vitória. Porque eu falo aceitou porque sorriso, era o terceiro estágio da reintegração, né? Aprendizado, compreensão e aceitação. E ela aceitou de fato. Ele não só falou, não, relaxa que dói menos, né? Não, é assim, eu acredito nisso. É isso. Imagina, Carol, se você tivesse lido essa última frase. Não, realmente. Eu possivelmente teria abandonado a leitura nesse momento. Então leia pra gente aí como termina o livro, Carol, pra gente se emocionar mais uma vez. Ele olhou para o enorme rosto. 40 anos haviam sido necessários para ele aprender que tipo de sorriso estava escondido sob o bigode escuro. Ó, mal-entendido, cruel e desnecessário. Ó, teimoso, autoexilado, obstinado do peito amoroso. 2 lágrimas perfumadas de gin escorriam ao lado de seu nariz. Mas estava tudo bem. Tudo estava bem. A luta estava terminada. Ele havia conquistado a vitória sobre si mesmo. Ele amava o grande irmão. Cara, como assim, né? Ai, gente, assim? é isso. É isso, né? Brilhante. Eles conseguiram, o partido conseguiu, né? A gente sempre termina com Sobe uma a vibe música. lá no alto. Não, né? mas esse livro não tem como, né? Sobe a Não tem música como da terminar com Oceania. esperança. Tem a música, deve ter um monte de música aí sobre esse livro. Sobe qualquer música desse livro aí agora. Não posso, senão eu tomo Ah, é verdade. Toma É, strike. né? da censura, que não deixa eu me expressar. Mas é isso, gente. Foi bom demais ler com vocês. Obrigado pela companhia de sempre. E a gente se vê, quem sabe, num clima mais leve romântico. no próximo mês pra falar de amor, pra falar de paixões tomara. correspondidas e de finais felizes. Sim. Agora vamos lá que eu tenho que terminar de comemorar meu Vamos lá aniversário. comemorar seu aniversário, Até mais, Adri. gente. Vai lá. Adri, beijo, Que não gente. nasceu em 1984, hein? Puxa, eu posso falar que eu nasci em 1984. Mas mesmo assim já vai ser velhinha, tá? É verdade.